A história começa apresentando os valentões que estão prestes a serem colocados em seus lugares. O primeiro da lista é Chu Yong-chu, seguido por seu líder, Park Kang-wook. Esses caras insuportáveis passam os dias aterrorizando os alunos mais fracos e extorquindo o dinheiro deles, perpetuando esse ciclo sem fim. A vítima atual deles é um pobre garoto chamado Dong-gu, mas a situação dele está prestes a mudar. Surgem rumores sobre um novo aluno que está derrubando todos os valentões da escola. Ele acaba de acabar com alguns caras que tentaram roubar comida na cantina e, como o destino reservou, esse aluno acabou de entrar lá na sala de aula. Lá, ele encontra os valentões espancando a primeira vítima do dia. Esse garoto se apresenta como Doyle, e logo em seguida procura pelo chefe da escola. Ele pergunta a um valentão se ele é o chefe, mas em vez de uma resposta direta, o idiota comenta algo desnecessário. Doyle então desfere um tapa tão poderoso que o cara cai no chão, como se seu cérebro estivesse prestes a sair do crânio. As garotas na sala ficam completamente horrorizadas. Um garoto tão corajoso, com uma presença impactante. Doyle não é apenas alguém normal, ele é a definição de um Giga Shed. E para completar, ele é incrivelmente bonito. O amigo do valentão que tinha sido nocauteado se levanta, visivelmente furioso com a ousadia de Doyle. Ele começa a questionar se Doyle sabe com quem está mexendo. Doyle responde que não sabe, afinal, ele acabou de chegar. Percebendo que as palavras não bastam, o valentão tenta desferir um soco, mas comete um erro colossal. Doyle agarra a mão do garoto no meio do ar e torce seus dedos de modo que ele grita como se estivesse sendo arrancado. Ainda torcendo o dedo, Doyle pergunta novamente: "Você é o chefe?" O valentão, incapaz de suportar a dor, automaticamente aponta para Park Kang-wook. Kang-wook, não gostando nada que seu subordinado entregou, não consegue reagir antes que Doyle lhe dê outro tapa, fazendo desmaiar. Com o caminho livre, Doyle se aproxima de Park Kang-wook e faz a mesma pergunta: "Você é o chefe aqui na escola?" Kang-wook, sem aprender a lição, também fala demais, e Doyle lhe dá um soco que o derruba. Em vez de ficar quieto, Kang-wook ainda tenta revidar, mas Doyle desvia do seu golpe com uma facilidade impressionante. Agora era a vez de Doyle mostrar sua força. Ele acerta um soco em cheio na cara de Kang-wook, o segundo soco também o atinge. Para terminar, Doyle desferiu um chute forte, mandando Kang-wook voar contra a janela, deixando seu rosto em um estado deplorável. Os estudantes que assistem ficam completamente atordoados. Kang-wook está espancado, machucado e com seu ego tão destruído quanto seu rosto. Com o serviço feito, Doyle sai da sala com a mesma determinação de quando entrou. Dong-gu, ainda tentando entender tudo o que acabou de ver, respira fundo, surpreso com o que testemunhou. Enquanto isso, a garota do TikTok no fundo está tão encantada que só consegue pensar em como ser notada por Doyle. Mais tarde, Dong-gu encontra Doyle e pede que ele elimine todos os valentões da escola, assim como fez na sala. Mas Doyle não está disposto a trabalhar sem alguma compensação. Ele acabou de chegar na Coreia e está sem grana. Se Dong-gu quer que ele use a força, isso não vai sair de graça. Dong-gu argumenta que é uma causa justa e que os fortes devem proteger os fracos. É assim que as coisas deveriam ser. Doyle, no entanto, não se convence com essa conversa e não tem tempo a perder. Sua demanda é bem simples: sem dinheiro, sem serviço. Dong-gu, desesperado, tenta implorar uma última vez. Ele e seus amigos estão passando por um verdadeiro inferno. Eles são espancados todos os dias, e caso reportem aos professores, a situação fica ainda pior. Para Dong-gu, cada dia parece uma caminhada sem fim na escuridão, sem sinal de esperança. Isso continuou até ontem. Ver Doyle acabar com aqueles valentões foi a primeira luz de esperança que ele tinha visto em anos. Então, ele implora com todas as forças, mas Doyle permanece imperturbável. Ele compreende a situação de Dong-gu, mas deixa claro que um homem precisa de dinheiros para viver e que já tem seus próprios problemas. Doyle menciona dinheiro, e Dong-gu se recorda dos valentões que o espancavam apenas para tirar o seu dinheiro. Um sentimento de frustração explode dentro dele, cansado de ser importunado apenas por dinheiro. Assim, Doyle se vê forçado a explicar sua situação. Doyle revela que seu pai é o chefe de uma famosa organização de assassinos, a Blackhead, onde nasceu e cresceu. Mas os pais se separaram porque seu pai era tóxico e fazia sua mãe chorar. Doyle e seu irmão mais novo foram para a Coreia com sua mãe, sem permissão do pai. Isso deixou seu pai furioso, e ele bloqueou todas as contas do filho, deixando-o sem dinheiro. Doyle sonhava em viver no prédio mais alto da Coreia, mas isso foi por água abaixo por conta da grana. Dito isso, ele avisa que precisa ir a uma entrevista de emprego no Burger King e não quer perder a oportunidade. Enquanto isso, a garota do TikTok ouve tudo com atenção. Dong-gu, por sua vez, está em dúvida se acredita ou não nas histórias de Doyle, mas percebe que ele não parece alguém que conta piadas. Então, Dong-gu oferece 50 mil wons por cada valentão que ele derrubar. A proposta faz Doyle hesitar. Dong-gu se pergunta se ofereceu pouco e se deveria ter dado mais.
Mas, para surpresa de todos, Doyle aceita o trabalho na hora. Enquanto isso, a garota do TikTok ainda está maravilhada com Doyle. Logo, vemos um grupo de bandidos relaxando. Eles ouviram rumores de que Park Kang-wook levou uma surra do aluno transferido. Um deles está impressionado como o único aluno transferido conseguiu derrotar Kang-wook e seus dois capangas. Esse gordinho se apresenta como Park Joo-young, o capitão do clube de judô. Park Kang-wook era um bom capanga, extorquindo grana dos outros e repassando para esse gordinho. Agora, Joo-young teme não conseguir comer mais suas pizzas devido ao corte de seus suprimentos de dinheiro. E outra pessoa também está compartilhando esses sentimentos. O nome dele é Park Joo-dong, vice-capitão do clube de judô. Os caras estão tramando para derrubar o aluno transferido, que não parece conseguir cuidar nem da própria vida. Mas a coisa tá tão fácil que Doyle nem precisou se esforçar para encontrá-los. Ele simplesmente entrou no território deles para um cara a cara com os valentões. E o Dong-gu tá lá, escondido na máscara de BoJack Horseman. Antes de Doyle partir para a briga, Dong-gu avisa sobre o quão perigosos esses valentões são. Kang-wook era só um capanga deles, mas esses caras são os verdadeiros ameaçadores. Eles são considerados os chefes de Simong High School, os gêmeos do judô, Park Jo-hyung e Park Joo-dong, e estão tentando ser atletas nacionais. Então mantenha os registros limpos na escola, usando Kang-wook apenas para fazer o serviço sujo. Kang-wook é quem intimida os outros e, se não trouxer dinheiro suficiente, eles partem para cima dele. Mas, bem, essas apresentações não impressionam nem um pouco Doyle. Ele só quer saber se esses caras são seu alvo. E a garota do TikTok, que tá completamente maluca por Doyle, tá rondando os gêmeos do judô, obcecada por ele. Ela assiste o clipe que gravou dele repetidamente. O nome dela é Xiaomina, só pra constar. Ela tá tão obcecada que não consegue parar de pensar nele e de olhar pro telefone. Judong tá curioso, querendo saber por que ela tá tão interessada. O que quer que ela esteja vendo, ele também quer ver. Mas a moça se recusa a mostrar. E então, a cena muda. Doyle aparece com uma bola de demolição, dando uma joelhada forte no rosto de Judong. O impacto é brutal. O cara gordo é derrubado com um único golpe. Outro valentão vem na direção de Doyle, mas ele mantém a calma, como se não tivesse medo. A atitude despreocupada de Doyle desestabiliza o valentão, que começa a se perguntar se ele tem apoio, mas antes que consiga pensar em mais alguma coisa, ele recebe um soco tão forte que o nariz estoura como um tomate, e as coisas pioram para esse coitado. Doyle lança um chute rápido, diretamente nas partes baixas do valentão. O golpe é tão violento que faz o valentão sentir uma dor insuportável. A dor é tão intensa que, por um momento, ele literalmente sente sua alma saindo do corpo. E com o último soco na cabeça, Doyle finaliza a questão. Enquanto isso, Mina tá lá, quase tendo um troço de estar vendo Doyle detonando esses valentões. Com dois caras caídos, Doyle embolsa 50 mil won de cada um. No dia seguinte, não só ele faturou essa grana, como também o título de homem mais forte vivo da Simon High School. Folhetos brilhando sobre as façanhas do nosso herói estão sendo distribuídos, deixando todos os valentões da escola em alerta. Quem se atreve a desafiar o novo rei dos lutadores vai se dar muito mal, e Doyle segue sendo escoltado por Dong-gu e seus amigos, como o verdadeiro rei que é. Ele não tem problema nenhum com isso, contanto que o pagamento role. E, para constar, Doyle quer cobrar ainda mais por esse desfile enquanto conta sua grana. Ele percebe que o dinheiro que recebeu está longe do que foi prometido. Ele tem certeza de que cuidou de 4 caras, incluindo os 2 porcos do judô e seus capangas. Doyle se pergunta se aqueles outros 2 não contam. Dong-gu diz que ele só pediu para eliminar os gêmeos do judô, Jo-hyung e Judong. Mas Doyle não está disposto a ouvir essa conversa e exige mais 100 mil won. Visto que Dong-gu veio de uma família rica, 200 mil won são trocados para ele. Então Dong-gu para e pergunta como Doyle soube de suas origens familiares. Dong-gu percebe que Doyle só se aproximou dele porque sabia que ele era rico. E para contextualizar, lembramos que alguns amigos de Dong-gu mencionaram que sua família é rica. E Doyle afirma que toda a escola sabe disso. Doyle exige os 100 mil won que Dong-gu deve, e isso não inclui as taxas para o desfile. Sem mais opções, Dong-gu simplesmente dá um sinal de ok, todo feliz. Agora corta pra Mina, que tá olhando pro folheto mais uma vez, incapaz de esconder a admiração pela beleza do seu garoto. Sua amiga também diz que o aluno transferido é realmente bonito, e não é surpresa que todas as garotas da escola estejam de olho na foto dele. Isso deixa a Mina irritada. Para ela, parece que todos estão de olho no seu homem. Ela arranca a imagem do seu amante das mãos de uma garota e ameaça de morte se ela ousar olhar para ele. Ela vai coletando todos os folhetos que as outras garotas têm. Quando termina de pegar os folhetos, um amigo dela, Jung Han-woo, quer vê-la mais tarde debaixo de uma ponte. Esse tal de Jung Han-woo é da Cheonil High School e será o próximo alvo que Doyle precisa eliminar. Han-woo é conhecido como Rei de Seul. Depois eles falam de outro cara da Leon High School, que é subordinado de Pyeongchil. Ele é um membro forte das 2 nações. Doyle quer saber mais sobre essas 2 nações, mas Dong-gu avisa que isso é papo para outro dia.
O importante agora é Jang Hyun-woo, porque ele é um oponente que não pode ser subestimado. Esse cara já venceu um torneio de boxe adulto 3 vezes e tem físico e instintos fora do comum. Nem os gêmeos do judô tiveram chance contra ele. E o mais assustador sobre Jang Hyun-woo é que ele é naturalmente cruel. Resumindo, se esse cara coloca os olhos em alguém, ele não para até surrar a pessoa até o limite. Ele é tão malvado que as pessoas preferem morrer a serem humilhadas por ele. E uma vez que ele perde a calma, não se sabe até onde ele pode chegar. Com tudo isso, Dong-gu decide observar a luta de longe, e se a situação ferver, chamará a polícia. Mas antes que ele termine de falar, Doyle já está por aí, pronto para meter a porrada. Agora ele tem que lutar contra esse bastardo, o que é muito chato. Mina, ao ver Doyle novamente, começa a corar. Já Hyun-woo, cheio de fúria, quer saber quem é esse cara. Por outro lado, Mina pensa que Doyle está ali para salvá-la. Doyle não pode deixar de notar que essa garota sempre aparece perto dele. E achar que é apenas uma coincidência seria exagero. A única coisa que se passa pela cabeça dele é que ela deve estar de olho nos seus movimentos. E somado a isso, ela sempre o encara com um olhar esquisito. Então, ele decide se aproximar, segura o rosto dela e deixa claro, se ela está ali para causar problemas, vai se dar mal. Apesar de não saber quem ela é, Doyle deixa claro que não vai pensar 2 vezes em acabar com ela. Mas, para surpresa dele, Mina parece mais do que disposta a ser estrangulada pelo nosso protagonista. Ela parece querer isso. Enquanto isso, Hyun-woo furioso observa Doyle tocando a mulher que ele ama. Em um ataque de raiva, ele solta o punho e parte para cima de Doyle com muita velocidade. O soco que ele vai lançar é um golpe característico. A velocidade dele é tão impressionante que até Dong-gu, observando de longe, fica em estado de choque. Mas a fúria de Hyun-woo é interrompida por um cuspe. Alguém acabou de acertar ele. Embora ele consiga desviar do líquido nojento, não tem a mesma sorte quando Doyle chuta sua perna e acerta um chute no seu estômago. O impacto é devastador, deixando Hyun-woo sem ar e completamente atordoado. Doyle decide dar outro golpe, dessa vez tentando esmagar a cabeça do valentão com um banquinho que tinha na mão. O coitado do Hyun-woo não tem tempo para desviar do ataque que se aproxima. Primeiro o cuspe, agora Doyle sacou o banquinho do nada. Porém, parece que o banquinho é apenas uma distração. Ele usa o banquinho como mero disfarce antes de lançar um uppercut letal. O golpe é doloroso e também humilhante. Nesse ponto, Hyun-woo já está perdendo a paciência. Em um frenesi cego, ele solta o soco veloz, mas Doyle se inclina levemente para trás e desvia, quase que sem esforço. O soco foi tão rápido que até soprou alguns fios de cabelo de Doyle, mas Doyle se mantém firme, ele não hesita e, em um instante, dá um soco direto no estômago de Hyun-woo. Esse soco é tão forte que Hyun-woo sente suas costelas se partindo, mas Doyle garante a ele que não quebrou as costelas ainda. O verdadeiro problema surge quando Doyle joga um banquinho diretamente nas costelas de Hyun-woo, e aí sim, elas se quebram. O grande lutador, que antes era considerado o rei, agora não passa de uma piada espancada. Os capangas dele ficam paralisados, sem entender o que acabou de acontecer. Até mesmo o cara, que estava sendo intimidado, está em choque. Hyun-woo, por outro lado, está ali, lutando para respirar. Agora que Doyle acabou de dar uma lição, ele sente que precisa expor um recado, mas se esquece do que deveria dizer. Dong-gu havia lhe pedido para entregar um aviso aos valentões, para não mexer com os inocentes. Contudo, em vez disso, Doyle escolhe uma abordagem ainda mais exuberante, uma ameaça muito mais aterrorizante. Ele deixa sua ameaça bem clara. Se esse bastardo um dia causar problemas novamente, Doyle vai despedaçar tudo que ele ama. Ele ainda promete que vai garantir que ele mate tudo que essa pessoa ama. Enquanto isso, Dong-gu está em choque com a ameaça mortal que acaba de ser exposta. Mina, por sua vez, está completamente pirando com os hormônios do amor fervendo na sua cabeça. Ela está louca, tudo que quer é estar ao lado de Doyle. No dia seguinte, em uma academia, outro grupo de valentões está se exercitando e espancando sua vítima. De repente, um cara entra correndo com notícias urgentes. Um de seus capangas, Hyun-woo, foi espancado por alguém da Simon High School. Os valentões da academia não gostam nada de ouvir isso. Afinal, a Simon High School é considerada inferior. É difícil acreditar que esses tipos de valentões estão tentando se rebelar contra seus superiores. Entre eles, Jang Byung, o líder da Yun High School, que está classificado em 4º lugar. No dia seguinte, Jang Byung reúne seus capangas da Simon High, prontos para retaliar contra a gangue que hospitalizou Hyun-woo. No entanto, ele percebe que seu grupo está com uma quantidade de integrantes muito abaixo do normal e exige uma explicação. Kang-wook menciona que alguns dos caras foram para o hospital tentando roubar comida no refeitório, mas Jang Byung não se importa com essas pequenas questões. Ele quer saber sobre os gêmeos do judô. Essa informação não é boa também. As bolas deles explodiram e eles também estão no hospital. Jang Byung, enfurecido, dá um soco no estômago de Kang-wook. Para ele, o que foi relatado não passa de uma piada. Ele não está de bom humor.
Porém, o coitado insiste que é verdade. Jang-beom não se dá conta de que não sabe de toda a história, pois faz tempo que não aparece. A insistência de seu capanga só o deixa mais furioso, e ele se prepara para dar outro tapa. E então, Kang-wok finalmente menciona que foi o aluno transferido que causou isso. Cada incidente que envolveu sua gangue remete a esse aluno transferido. A raiva de Jang-beom diminui um pouco, substituindo-se por uma curiosidade intensa. Agora, ele definitivamente quer conhecer o novo valentão, que está deixando todo mundo em alerta. Enquanto isso, Mina, sempre admirada, está assistindo a um vídeo que gravou secretamente de Doyle se alimentando no refeitório. Assim que ele percebe que está sendo filmado, Doyle desliga a câmera. A cena muda para a sala de aula, onde ela está sentada. O professor procura por voluntários para o clube de cinema. Quando ele faz o anúncio, todos os alunos levantam a mão com entusiasmo. O professor se alegra com a animação deles, mas a reação de Mina é bem oposta ao que ele na verdade esperava. Ela não consegue acreditar que esses nerds, que normalmente ficam grudados em livros, de repente estão tão interessados. E já imagina caminhando ao lado do amor de sua vida. O clube de cinema é altamente respeitado entre as atividades, e ela não quer que outra garota apareça e ocupe o centro das atenções. Nesse meio tempo, Doyle também está refletindo sobre Mina. Ele quer entender por que ela sempre o persegue e qual é a dela. A única informação que tem é que ela nasceu em Shinlongdong. Nunca tendo a visto antes, começa a achar que ela pode ser uma espiã enviada por seu pai. Para Dong-gu, isso não faz sentido. O clube de anime era um sagrado refúgio para os otakus, enquanto Doyle era o oposto disso, um verdadeiro antítese desses fãs. Nesse momento, Jong-bum aparece com seus capangas. Kang-wok, avistando Doyle à distância, confirma que é ele o estudante transferido que tem causado incômodos aos gêmeos do judô. Jong-bum, irritado, escuta seu capanga falar sobre bolas, algo que só incomoda ainda mais. O clima fica pesado, mas Jong-bum decide focar em Doyle. Ele avança, seguido de seu grupo, enquanto Dong-gu continua a discutir com o clube de anime. Doyle, de repente, vê os capangas e, sem hesitar, corre em direção a eles como guepardo. Kang-wok começa a se encolher ao perceber que Doyle está vindo de sua direção. Apesar de saber que Doyle era louco, não imaginava que ele era tão doido assim. Jong-bum, vendo Doyle se aproximar rapidamente, prepara-se para o confronto. Ele tenta atacar primeiro, mas seu soco acaba errando o alvo. Ele tenta novamente, mas Doyle desvia sem esforço, como um ninja. Jong-bum fica completamente confuso, porque esse cara simplesmente os ignorou e correu para longe. A resposta se torna clara quando vemos Mina à distância. Doyle surpreende Mina com sua aparição repentina, fazendo-a entrar em pânico. Os folhetos que ela segurava voam pelo ar enquanto ele a imobiliza no chão. Mas esse momento tem áreas de furacão romântico, mas Doyle está apenas a negócios. Ele inicia um interrogatório, perguntando por que ela o segue e tira fotos dele. Ele também quer saber se o pai dela o mandou para espioná-lo. A jovem, claramente apaixonada, não entende a situação e acha que Doyle quer apresentá-la à sua família. Enquanto isso, Jang-bum, furioso por ter sido ignorado, parte para cima de Doyle. Ele tenta esmurrar Doyle, mas o garoto é rápido. Em um piscar de olhos, Doyle agarra a perna de Jang-bum e o derruba para longe. Finalmente, Jang conseguiu a atenção de Doyle, e isso não é bom. Jang desferiu um soco, mas Doyle se agacha e evita facilmente. Jong-bum não desiste, tenta vários golpes sequenciais. No entanto, nenhum deles consegue atingir Doyle. Decidindo que é a hora do contra-ataque, Doyle prepara um soco, mas a situação muda rapidamente. Logo quando está prestes a atacar, Wang, o representante estudantil, intervém a briga. Wang ordena que parem. Jong-bum não fica nada feliz com a interrupção. Fumando um cigarro, ele ainda faz uma ameaça final a Doyle, mencionando as consequências que ele terá no dia seguinte. Depois disso, ele se despede, acompanhado de seus capangas. Em um momento inesperado, Doyle faz algo totalmente fora do que se espera. Ele batiza a cabeça de Jang-bum contra seu próprio crânio, deixando-o desmaiado. Kang-wok começa a suar frio, achando que Doyle se meteu em um grande problema. Dong-gu, que na verdade estava pagando Doyle para essa briga, fica chocado. Ele sabia que Doyle não tinha enfrentado um verdadeiro chefe ainda, e agora atrairia a atenção de um. A cena corta para um apartamento sombrio, onde um homem tatuado está torturando suas vítimas. A tortura é abruptamente interrompida por uma chamada que traz notícias sobre Jong-bum. Esse sujeito, de nome Jong-chan, é da Gung High School, e assim, somos apresentados ao famoso grupo conhecido como as 12 Nações. Eles são 12 dos delinquentes mais temidos do país, conhecidos pela brutalidade. Mas, para Doyle, as 12 Nações não são mais do que uma gangue comum. Ele não entende o alvoroço ao seu redor. No entanto, ele tem problemas maiores a enfrentar. A punição que acabou de receber. Por culpa de Wang, Doyle agora está preso, limpando banheiros por uma semana. O professor que supervisiona a punição não esconde sua satisfação ao ver Doyle aprendendo uma lição. Enquanto isso, Dong-gu insiste para Doyle não subestimar as 12 nações. Ele lembra que ao mexer com Jang-bum, Doyle provocou o grupo e agora a Gyung se vingaria. A Gyung não alisa, eles não ficam quietos quando atacam os dos seus, mas Doyle não se impressiona.
Para ele, perigo mesmo só acontece quando alguém perde um braço ou uma perna. Além disso, ele se lembra de que valentões foram atrás dele. Mesmo assim, ele culpa parcialmente Dong-gu por colocá-los nessa situação. Afinal, foi Dong-gu quem queria que aqueles valentões fossem eliminados. Agora, toda essa confusão começa a irritar Doyle. Ele está cansado de toda essa bagunça. Tão cansado que decide abandonar tudo. Ele prefere arranjar um trampo de meio período e ganhar dinheiro de verdade a continuar esse ciclo de brigas. Dong-gu não fica feliz com essa decisão. Ele lembra Doyle de que está ganhando bem mais do que qualquer outro trampo de meio período, incluindo até a indenização. Mas Doyle continua firme, mandando Dong-gu se afastar. Sem opções, Dong-gu sai. Caminhando pela rua, ele se lembra de uma época que foi agredido por um valentão. Naquela vez, ele encarou o cara, e quando o valentão percebeu que Dong-gu estava com Doyle, tentou se retratar. Dong-gu sente que sua felicidade acabou. Agora voltará àquela vida infernal que conhecia. Ele relembra os breves momentos de alegria com os amigos, fazendo o que queria, sem ordens, sem extorsões ou agredido sem necessidade. Agora, tudo que pode fazer é abraçar esse inferno mais uma vez. Enquanto caminha, um sujeito misterioso surge de repente, colocando um braço em seu ombro como se fossem melhores amigos. Dong-gu estava completamente perdido, sem saber quem era o estranho que o agarrou, mas o tal sujeito claramente o reconhecia. Ele se referia a Dong-gu como um amigo de Doyle, que deixou Dong-gu nervoso. Sabia que as coisas estavam prestes a desandar. Pouco depois, o mesmo cara puxou Dong-gu e o levou até Jang-bum, que logo começou a pressioná-lo por informações sobre Doyle. Dong-gu, como não sabia de nada, insistiu que não tinha ideia de onde Doyle estava, mas isso só deixou Jang-bum mais irritado. Ele lançou um chute brutal no rosto de Dong-gu, quebrando seu nariz e fazendo os óculos voarem. Jang-bum então decidiu que Dong-gu ligasse para o tal de Doyle, sem mais delongas. Tremendo, Dong-gu apressou-se em discar, mas em vez do número de Doyle, ele acabou ligando para a linha de ajuda. O cara de jaqueta vermelha notou a gafe e rapidamente começou a ameaçar a vida de Dong-gu. Logo, as agressões recomeçaram, batendo nele sem misericórdia até que ele se submetesse, como um cão obediente. Enquanto isso, Doyle estava na dele, esperando para ser entrevistado para um emprego de meio período no Burger King, enquanto seu ex-chefe estava levando uma surra. O entrevistador questionou Doyle sobre seus hobbies e habilidades, mas Doyle, que não tinha experiência de trabalho, mencionou que sabia lutar e lançar facas. O entrevistador, confuso, entendeu errado e perguntou por que ele falava daquele jeito. Doyle se apressou em esclarecer que ele se referia a lançar facas. O entrevistador pensava que Doyle era insano, apesar da aparência normal que ele tinha. Embora achasse a habilidade de Doyle interessante, disse que não precisava de alguém que soubesse lançar facas. Diante disso, o entrevistador começou a duvidar que Doyle fosse uma boa escolha para qualquer função no restaurante. Nisso, dois caras musculosos entraram no local. Um deles parecia estar com dor, reclamando de um mal-estar devido ao hambúrguer que comeu. Ele mostrou uma foto de um hambúrguer que afirmava ter uma barata dentro, como prova da comida podre. Os clientes, alarmados, começaram a checar seus pratos, mas a única coisa estranha que encontraram foi uma azeitona. O proprietário tentou acalmar o homem, mantendo a polidez para evitar o embaraço, mas ele não quis saber. O homem continuou a gritar que o hambúrguer arruinou seu estômago. Nesse momento, Doyle passou por ele e esbarrou no ombro, mas o homem o encarou com raiva, enquanto Doyle se mostrava indiferente. Voltamos para o grupo que estava interrogando Dong-gu, que acabava de perceber que ele não tinha o número de Doyle, o que provava que não eram amigos. Jang-bum, cada vez mais frustrado com a situação, não conseguia esconder a irritação por não encontrar Doyle. Ele esperou na porta principal da escola o tempo todo, mas não tinha visto Doyle. Irritado, ele se voltou novamente para Dong-gu, dando um último chute nele. Jang-bum e seus comparsas se afastaram. Mudamos para a escola dos valentões na Gyun High School, liderados por Jong-chan e seu colega Choi. Eles comentavam sobre os dois amigos que foram buscar comida no Burger King, mas não haviam voltado. Assim, decidiram verificar como estavam quando passaram pelo Burger King. Sem perceber, Doyle cruzou seu caminho, mas como eles não o reconheceram, passaram direto. Ao entrarem no restaurante, viram seus amigos estirados no chão, claramente com uma surra. Jong-chan ficou enfurecido ao ver seus capangas fora de combate. Ele começou a olhar ao redor, em busca do responsável, mas o culpado parecia não estar mais ali. Então ele lembrou de um cara que havia encontrado do lado de fora do Burger King, que estava com o ombro manchado de sangue. Ele deu ordens aos seus comparsas para prenderem aquele punk que acabava de passar por eles, que usava o uniforme da Saibon High. Para dar ênfase à urgência, ele gritou com toda a força. Enquanto isso, Doyle caminhava tranquilamente pela rua, pensando em como tinha gastado todo o dinheiro do mês. Estava claro que, mesmo se conseguisse um trabalho de meio período, o pagamento só viria no mês seguinte. Precisava de alguém que pagasse na hora, e dentro desse contexto, Dong-gu veio à mente. Como o destino queria, Dong-gu estava bem à sua frente. Parece que Dong-gu seguia em direção ao Burger King para verificar Doyle, e ficou aliviado ao vê-lo bem. Antes que Doyle pudesse perguntar sobre os ferimentos de Dong-gu, os valentões chegaram. O gordo da Young se apresentou como Choi
e exigiu que Doyle parasse. Ele gritou, exigindo que Doyle se aproximasse antes que as coisas saíssem do controle. Doyle queria saber se a oferta de 50.000 won por pessoa ainda estava de pé. Dong-gu sorriu, embora tenha deixado claro que não haveria nenhum pagamento de rescisão. Enquanto isso, o gordo ficou irritado por Doyle ignorá-lo e atacou nosso garoto, apenas para ser derrubado. O impacto foi forte e piorou com os socos que Doyle começou a desferir na cara do valentão. Os companheiros do gordo sentiam um frio na barriga, enquanto Doyle manteve-se calmo como um pepino. Após a troca de socos, Doyle queria que Dong-gu pagasse um bônus de performance mais tarde. Depois de resolver o papo, os dois sentaram para comer um macarrão, com Doyle lembrando a Dong-gu do bônus. Ele fez uma proposta ousada, 5 milhões de won, prometendo aniquilar a Gyung-hae em uma semana. Dong-gu soltou uma risada, como se Doyle estivesse contando a melhor piada do mundo. Ele perguntou por que Doyle queria tanto dinheiro. Doyle repetiu a história sobre seu pai ter congelado suas contas, mas Dong-gu ainda estava cético. Doyle então fez uma pergunta em troca, questionando por que Dong-gu levava uma vida tão pior. Ele sabia que Dong-gu vinha de uma família rica e que tinha tudo. Por que apanhava tanto? Doyle já havia investigado a família de Dong-gu e não era de se brincar. Bastava que Dong-gu se transferisse para uma escola particular sem valentões. Sobre os pais de Dong-gu, ele revela que eles estão fora do país. Logo, Doyle se preparou para ir embora, pegando uma para viagem. Após se despedirem, Doyle estava a caminho, quando encontrou a estranha mina. Então, voltamos para Jong-bum, que estava encarando a visão devastadora de seus capangas machucados. O cara estava furioso e rapidamente discou o número de Kang-wook. Kang-wook, no entanto, estava sentado na privada quando recebeu a ligação, levando um susto enorme. Logo depois, ficou sabendo de mais detalhes sobre uma das 3 piores escolas de delinquentes de Seul, controlando uma região sudoeste. Essa escola se chamava Gyung-hae. Alguns alunos se matriculavam lá por questões financeiras, mas a maioria tinha antecedentes criminais, ou era composta por malucos que não eram aceitos em escolas normais. É por isso que eram considerada a pior escola de todas. Era tão ruim que se podia ver alunos fumando dentro da escola. Na verdade, havia até uma área designada para fumar, onde todos os estudantes se reuniam para relaxar. Quanto aos professores, estavam completamente dos alunos, aceitavam subornos e ignoravam todas as atividades ilegais. Existiam até rumores de que o próprio diretor era um ex-gangster, mas o maior problema da Gyung-hae era Chaeol, um dos membros das 12 nações. Chaeol tinha unificado as facções da escola pela pura força. Ele supervisionava operações como roubo de bicicletas, fraudes e até crimes mais pesados, como assassinatos. Descobrimos tudo isso quando observamos Doyle, que estava prestes a invadir a escola com um fuzil. O desastrado Dong-gu estava mais uma vez usando uma de burro da LGTV, mas o que realmente o deixava nervoso era a arma imensa que Doyle segurava. Doyle o tranquilizou ao dizer que ele estava carregada com balas de borracha. Afinal, corpos humanos eram um recurso descartável. Enquanto avançavam, Dong-gu tentou convencer Doyle a repensar antes que fosse tarde demais. Os relatos de violência da Gyung-hae eram tão frequentes que, se alguém chamasse a polícia, eles só dariam risada. Mas isso, em vez de desencorajar Doyle, o aliviou. Isso jogava a seu favor. O desconfortável alívio de Doyle deixou Dong-gu ainda mais preocupado. Logo se depararam com 2 alunos. Doyle logo perguntou se algum deles era Chaeol, mas, em vez de responder, os estudantes começaram a agir de forma agressiva. Doyle, sem paciência para papo furado, disparou uma bala de borracha no rosto de um deles. O outro aluno, ao ver o amigo ferido, partiu para dar um soco, mas Doyle derrubou facilmente com um chute bem colocado, e como se isso não fosse bastante, ele atirou no pé do cara e usou a arma como porrete, batendo no ombro do colega. O golpe destruiu a clavícula do aluno, que ficou gemendo no chão enquanto Doyle se aproximava dele, exigindo que trouxesse Jackal rapidamente. Enquanto isso, cortamos para Jang-bum, que ainda estava lidando com a dor no pescoço por causa do soco que Doyle deu antes. Ele realizava sua tarefa usual, coletando dinheiro de resgate dos alunos. De repente, seu amigo de jaqueta vermelha entrou correndo, ofegante, e anunciou que o valentão da Simon High estava na área. Isso imediatamente despertou a curiosidade de Jang-bum, que estava pensando nele. Mais tarde, Kang-wook aparecia machucado e cheio de hematomas, sendo interrogado por Jong-chan. Quando Jong-sun estava prestes a agredir Kang-wook novamente, recebeu uma ligação de um de seus capangas. O capanga dizia que um espião estava vagando pelo território com uma arma. Jong-sun começou a gritar, exigindo explicações sobre a identidade do espião. Enquanto isso, Kang-wook, desesperado, sem entender como tudo aquilo envolvia. Voltando a Doyle, ele continuava derrubando os criminosos que se atreviam a ficar no seu caminho. Eventualmente, encontraram 2 alunas. Perguntaram se alguma delas era Chaeol. As garotas, é claro, negaram qualquer conexão com ele. Afinal, Chaeol era um homem, e não uma mulher. Doyle, então, culpou Dong-gu por não ter mencionado isso antes. Foi então que finalmente Doyle notou algo interessante. Ou melhor,
alguém. Era Yongban. Doyle achou admirável que ele tivesse coragem de ir na toca do tigre. No entanto, os chamados tigres hesitaram e recuaram de medo quando Doyle deslizou a mão em direção ao gatilho. Mas eles estavam com sorte, pois Doyle já estava sem balas. Sentindo-se humilhado novamente, Jumbo atacou Doyle um acesso de raiva, mas seu golpe não fazia efeito. Doyle, nesse momento, parecia estar colocando a mão dentro do casaco, talvez apenas para pegar outra arma, mas era apenas uma distração. Logo, Jumbo se curvou de dor, tendo recebido uma brutal joelhada no estômago. Enquanto isso, no prédio anexo da Junhai, alguns professores notaram os alunos espancados caindo no chão. Um dos professores mais novos, horrorizado, sugeriu chamar a polícia, mas o professor sênior descartou essa ideia. Para ele, isso era apenas mais um dia normal na Junhai. Mesmo que eles reportassem, a polícia não atenderia. O diretor já havia dado instruções para a equipe evitar se envolver nas questões dos alunos, pois isso pioraria a situação. Mas esse professor veterano admitiu que a situação estava sem precedentes. Nunca tinha visto nada igual desde o incidente de Cheol. Além disso, as câmeras do CFTV da escola estavam fora do ar, e até mesmo os sinais de telefone estavam bloqueados. Algo bizarro estava acontecendo e eles precisavam descobrir o porquê. Então, cortamos para um homem musculoso levantando 200 quilos com facilidade, enquanto um grupo de capangas o assistia em admiração. Após tomar um shake de proteína, ele finalmente notou os capangas e perguntou por que estavam ali. Um deles logo entregou uma mensagem dos superiores. Todos os executivos deveriam se apresentar à escola imediatamente, pois um espião havia infiltrado em seu território. A figura colossal era Park Jang-yu, mirando para o passado de Jangbun. O jovem prodígio havia sido elogiado por seus treinadores, já que espancava todos e era o garoto mais cruel entre a equipe. Ele, uma vez, derrotou 6 caras de uma vez só. Pode-se até dizer que o garoto era abençoado com um talento dado por Deus e uma habilidade de luta que impressionava quase todos. Ele era o verdadeiro significado de talento. Jong-un se tornou uma ameaça constante durante sua vida escolar, e cada um que tentou se igualar a ele enfrentou uma dura derrota e humilhação. Com um complexo de superioridade bem evidente, Jong-un tratava aqueles que considerava inferiores como se fossem nada. Ele acreditava que apenas os fortes mereciam dominar os fracos e se divertia atormentando quem nunca teria coragem de enfrentá-lo. A vida de Jong-un foi assim até que ele encontrou Doyle, um verdadeiro monstro. Doyle, em seu nível atual, desvia facilmente dos socos de Jong-un e o humilha com sua incrível velocidade. Nunca antes Jong-un havia sentido tanta raiva, questionando mentalmente por que seus golpes estavam falhando. Como resposta, Doyle deu uma lição de realidade da maneira mais embaraçosa possível. Ele acertou o rosto de Jong-un com uma vassoura, simplesmente evidenciando a diferença de alcance entre os dois. Tímido, Jong-un se levantou, limpou o sangue e estava em negação sobre a dura realidade que enfrentava. Frustrado, resolveu desferir outro golpe, um gancho afiado que seu oponente desviou com uma precisão impecável, retornando com um uppercut devastador que derrubou o lutador careca. Com Doyle colocando Jong-un para dormir no chão, sua sandália foi arremessada para longe enquanto ele tropeçava, aumentando ainda mais sua humilhação. Doyle, então, correu em direção a ele com um chute rápido. Felizmente, Jong-un conseguiu desviar, mas ainda lutava para um monstruoso adversário se movia tão rapidamente. Aquele cara, alguém que parecia um completo desconhecido, o estava espancando impiedosamente. Doyle partiu para um chute de futebol implacável, incutindo um medo profundo em Jong-un. O receio tinha uma razão simples: se aquele chute tivesse acertado seu queixo, poderia tê-lo matado. Doyle elogiou a velocidade de Jong-un, afirmando que ele acabava de tentar capacitar o lutador para uma vida inteira, lembrando ao lutador careca de suas palavras anteriores. Doyle apontou que nenhuma súplica salvaria Jong-un de uma surra que ele realmente merecia. Dong-gu, ao assistir a cena, ficou sem palavras. Doyle pensou em reduzir a punição, mas se questionou sobre a utilidade disso. Afinal, esse psicopata estava considerando quebrar sua perna com um ato de misericórdia. Essas palavras trouxeram à mente de Jong-un memórias do seu passado, onde ele olhava com desprezo para aqueles que considerava mais fracos. Agora, numa reviravolta poética, a situação havia mudado e ele se tornava vítima de sua própria filosofia. Enfurecido, tentou dar um soco poderoso em Doyle, e, claro, foi facilmente desviado. Doyle continuou a desviar dos ataques, enquanto Jong-un, ensadecido, continuava a socá-lo. Para Doyle, tudo era apenas simples. A facilidade com que ele desviava mostrava que qualquer um naquele estado não apresentava desafio. Jong-un foi completamente obliterado em um golpe final da fúria de Doyle. A humilhação foi de tal forma que seus capangas ficaram em choque, testemunhando a cena enquanto ele, patético, se arrastava no chão. Jong-un encarava Doyle, que observava tudo com um sorriso arrogante no rosto. Doyle continuou a dizer a Jong-un que aquela escola de ensino médio não tinha nada de especial. Incapaz de fazer algo por conta própria, o cabeça careca virou-se para os seus capangas, rugindo com aqueles que estavam parados. Jong-un os repreendeu, ordenando que cada um derrubasse Doyle, mas como poderiam, depois de testemunhar uma das quedas mais brutais diante dos seus olhos. Algum tempo depois, seu colega mais velho, Jong-chan, estava irritado, caminhando pelo corredor da escola. O reitor da escola tentava intervir, tentando controlar a situação que estava dando errado, mas esses caras não deram a mínima e simplesmente ignoraram, considerando-o indesejável. Ao ser ignorado, o reitor
soltou insultos contra os delinquentes. Jong-chan, bem irritado, estava farto daquela situação. Ele se aproximou do velho, colocando a mão no bolso como se tirar algo. No movimento rápido, apunhalou o reitor com toda a força, congelando os outros alunos em terror. Jong-chan deixou claro ao reitor que ele não conseguiria o que desejava só porque era um cara que dava aula. Humilhado e sem coragem para desafiá-los, o reitor caiu no chão enquanto o sangue escorria. Jong-chan cuspiu no homem antes de voltar sua atenção para os caras que estavam ignorando seu chamado. Ele entregou a arma a um de seus homens, dizendo para ele assumir a culpa pelo ato. Implacável, Jong-chan estava disposto a sacrificar um de seus próprios. Ele ordenou que o cara juntasse os celulares de todos e se entregasse à polícia. Isso renderia quase 3 anos de pena, mas Jong-chan não se importava. Seria apenas um peão descartável. O delinquente se afastou da cena, enquanto a perspectiva mudava para Doyle, que havia finalizado Jang-bum. Observando a cena enquanto Jang-bum riu no chão, Doyle ponderou se deveria intensificar a tortura. Jang-bum ainda ria, acreditando que Doyle havia cometido um grande erro ao desafiar seu chefe. Os capangas de Jang-bum confirmaram que o destino de Doyle seria a morte. Doyle agiu como se fosse apenas mais um dia normal e fez perguntas sobre Cheol. De repente, um chute veio voando na direção de Doyle. O golpe acertou enquanto Dong-gu chamava pelo amigo. Quem o atingiu era, na verdade, Jin-ju, que estava posicionado como o terceiro da gangue. Dong-gu percebeu o impacto do chute, imaginando que um golpe assim poderia ter feito um estrago. Felizmente, Doyle se mostrou rápido e conseguiu evitar o golpe na cabeça. Sem se importar, Doyle se perguntava se aquele homem era realmente Cheol. Jin-ju, sendo bem egocêntrico, confirmou que ele era, de fato, Cheol. Até Dong-gu sabia que isso era uma bobagem. A cena mudou para Busan, onde corpos estavam pendurados após uma crueldade incompreensível. Um deles era um chefe de ranking 4, Deo Tien. O responsável por deixar aqueles homens como meras marionetes acabou descobrindo a identidade de Kim Doyle. A situação estava prestes a ficar ainda mais intensa, mas a luta entre Doyle e Jin-ju continuava. Jin-ju e seu amigo ficaram surpresos ao ver Doyle jogando água nele. Ele partiu para um soco amplo, pensando que isso seria o suficiente, mas Doyle o humilhou ao estalar um pedaço de pano como se fosse uma funda. Dessa vez, a marca foi feita. Enquanto o resto dos capangas estava completamente confuso, Doyle continuava a espancar os líderes com facilidade. Ele era uma montanha de músculos, um verdadeiro monstro das competições de levantamento de peso. Jin-ju se levantava para atacá-lo novamente, mas Doyle desvia casualmente do ataque, que deixa uma marca na parede. Doyle rapidamente se esquivou do chute de Jin-ju, deixando o rival frustrado enquanto a luta continuava. O que realmente irritava Jin-ju eram os reflexos ágeis de Doyle, que parecia desviar como se fossem apenas um inseto. Ele pensou que a resistência de Doyle deveria ser fraca, acreditando que um único ataque seria suficiente para derrubá-lo. Mas, para seu espanto, Doyle agarrou o pano do seu adversário e enfiou em seu pulso, desferindo uma joelhada firme na sua cara. Jin-ju hesitava, percebendo que seu oponente estava lutando de forma suja, usando todos os truques do seu arsenal. Ele tenta agarrar Doyle, mas sua tentativa falha. Um momento engraçado de silêncio se instala entre os dois, até que Doyle ironicamente envergonha Jin-ju, novamente com seu spray. Distraindo, o protagonista aproveita a oportunidade e acerta um soco devastador, fazendo Jin-ju cair. A cada golpe, a calma de Jin-ju escorregava por entre seus dedos. Ele estava cansado de ser vítima de truques, mas, como esperado, ele se torna confiante demais, se alargando ainda mais. Doyle, astuto, usou sua jaqueta como engodo, bloqueando a visão de Jin-ju antes de aplicar um chute lateral preciso no seu rosto. E para te contar, se alguém me humilhasse assim, certamente eu estaria pensando em me mudar do planeta. O golpe colocou Jin-ju no chão para nunca mais se levantar, em sua forma robusta, mas patética. Ele atirava insultos contra Doyle, continuava a não se importar. Doyle se aproximou e acertou um golpe certeiro no ponto mais fraco de Jin-ju. Os impactos de cada golpe ecoavam pelo corredor, drenando a moral do derrotado. A luta chegou ao fim. Doyle finalizou com estilo, fazendo questão de se exibir. No entanto, ele ainda não tinha ideia de que havia derrotado um impostor, não o verdadeiro líder. Sabendo disso, ele ainda tinha muito a fazer. Engraçado é que os capangas de nível inferior nem sabiam como era o verdadeiro Cheol, então achavam que Doyle tinha derrubado seu chefe. O Jaqueta Vermelha, que estava presente, percebeu a diferença e ficou pasmo com a monstruosidade das habilidades de Doyle. Doyle, então, virou-se para Dong-gu, reclamando sobre seu pagamento. Dessa vez, Dong-gu teve que lembrá-lo de que ele ainda não tinha derrotado o verdadeiro chefe. Doyle achou que Dong-gu estava apenas brincando enquanto se afastavam. A Jaqueta Vermelha ainda estava cheia de medo pelo que tinha acabado de ser testemunhado. Corta agora algumas horas à frente, para ver como Yong-chan lida com a situação. Afinal, todos estão ansiosos para ver a loira psicopata passando um colapso emocional ao ver seus dois lutadores. No dia seguinte, na escola, os alunos se reúnem para discutir o recente ataque ao reitor. Jong-chan foi o responsável e a cena foi dramática. Escutando atentamente, Doyle mastiga sua comida, percebendo que Jang não teria agido assim se tivesse encarado o verdadeiro Cheol. Ele então ficou convencido de que havia derrotado apenas um impostor. Por outro lado, Dong-gu ficou surpreso ao encontrar Doyle fazendo uma refeição casual na sala de aula em vez de estar na cantina.
A pequena conversa deles mudou de rumo, com Dong-gu se culpando pelo que causou o reitor, embora ele tenha provocado uma briga com a gangue. Os alunos sentiam que precisavam ir visitar o reitor. Dong-gu, embora culpado, queria que Doyle o acompanhasse. Doyle, claramente diferente com o ferimento do reitor, caminhava desinteressado. Mina não queria ir sozinha, usou seu charme para convencer Doyle a se juntar a eles. Dong-gu ficou indignado e questionou por que ela estava rondando o clube de anime vestida daquela forma. Ela revelou que estava ali apenas por Doyle. Essa garota estava totalmente apaixonada por nosso protagonista e não escondia isso. Foi por isso que se inscreveu no clube de anime. Cômico foi quando Doyle, em um ato peculiar, apontou uma arma para a cabeça dela. Doyle sabia que ela era problemática, mas Mina interpretou isso como um tipo de jogo. A arma era legítima e Doyle permitiu que seus colegas a inspecionassem, desde que pagassem. Até Dong-gu estava cansada da loucura e comentou sobre o absurdo da situação. Avançando para a cena no hospital, o conselho médico recomendou descanso ao reitor. Felizmente, tão sério, consciente de sua responsabilidade, o reitor não podia se dar ao luxo de descansar. Havia muito ainda a ser feito na escola. Ele assegurou que voltaria em uma semana. Ao ouvir isso, sua esposa o lembrou para não ignorar suas feridas, pois claramente precisava de cuidados. Por sinal, Dong-gu veio ver como o reitor estava junto com Mina. Felizmente, Mina estava mais preocupada com a ausência de Doyle. Ela acreditava que o hospital não tinha valor sem um estudante transferido. É como se ela fosse um sinal vermelho ambulante, a toda hora. Até Dong-gu achava que ela estava sendo exagerada. Disse que se ela estava ali para brincar, deveria voltar para casa. Dong-gu então hesitou ao ouvir a conversa entre o reitor e sua esposa. Eles estavam falando sobre o casamento que durou 2 décadas, o que significava que ela sabia se ele estava passando mal. Doyle acabou decidindo se juntar a eles, lembrando de um momento significativo com o reitor. Foi quando ele se meteu em problemas e recebeu a punição. Mas o reitor percebeu que Doyle vivia apenas com sua mãe e irmã. Ele permitiu que Doyle fosse embora, prometendo ajuda quando necessário. Esse gesto marcou Doyle, pois o reitor queria que ele tivesse uma vida normal e enérgica. Até aqui, a construção do caráter do diretor tinha sido notável. É uma bela narrativa. Doyle estava no hospital, não muito feliz, com vontade de sair. Ao se aproximar do quarto do reitor, ele viu Dong-gu e Mina esperando. O reitor estava em prantos, agindo como uma criança, envergonhado de sua vulnerabilidade. Sua esposa tentava confortá-lo, dizendo que não poderia mostrar fraqueza diante dos alunos. A lembrança de Jong-chan com palavras impetuosas o atormentava enquanto ele se impotente. Dong-gu, Mina e Doyle estavam escutando toda essa conversa intensamente. Esse homem estava fazendo tanto pelos alunos e tudo que recebeu em troca foi uma ferida por isso. O reitor estava em um estado lamentável, se considerando um fracasso enquanto chorava em desespero, escondendo o rosto das pessoas ao seu redor. A cena muda abruptamente, trazendo uma atmosfera aterrorizante. Chaeol, o verdadeiro, estava furioso, indignado com a ideia de que um simples provocador pudesse criar tanta confusão diante dele. Jong-chan tremia de medo diante dele, reconhecendo que suas falhas o levariam à morte. Ele só queria mais uma chance para corrigir seus erros, mas Chang já havia tomado sua decisão. Chang não acreditava que Jong-chan levava suas palavras a sério, porque se fosse o caso, ele já teria arrastado o corpo de Doyle até ali. Agora era a hora de um castigo horrendo. O homem, com um rugido de determinação, afirmou que estava pronto para aceitar qualquer punição que seu chefe exigisse. Essas palavras soaram agradáveis aos ouvidos de Chang, que o encarregou de uma tarefa impossível, conseguir 10 milhões por semana. Jong-chan estava tão apavorado que nem conseguiu assimilar a tarefa absurda, a aceitou como uma ordem direta. Quanto a Kim Daeol, que estava sendo um grande problema, Chang queria que Jo-hyun se redimisse do seu erro, trazendo para eles. Na cena final, a câmera foca no rosto de Chaeol, o chefe da Yun-hai, no fliperama. Doyle estava jogando, agindo como um verdadeiro profissional. Mina quase se contorce ao vê-lo atuar, enquanto Dong-gu compartilha sua história sobre como foi chamado de idiota por quase todos que o intimidaram. Dong-gu chegou a um ponto em que aceitou sua condição e acreditou que não passava de um palhaço. Doyle estava brilhando, com Mina delirando por ele. O desabafo de Dong-gu foi completamente ignorado por ambos. Mina via aquilo como um encontro, mas Daeol simplesmente respondeu a ela para se danar. Ele não estava permitindo que ela tivesse uma parte dele. Recordando as palavras do reitor, Dong-gu lembrou como era ridículo relaxar em uma situação tão delicada. Ele se lembrou do tempo em que recrutou Daeol para fazer suas vontades, embora agora isso nada valesse, visto que Daeol era tão brutal quanto os outros. Dong-gu se afastou do grupo, percebendo que pedir ajuda de Daeol seria em vão, já que ele cobraria qualquer favor, mas justo quando estava prestes a sair, Daeol o deteve, oferecendo uma mínima esperança de que talvez ele realmente se importasse. Com um tom hilário, Daeol mencionou que estava pegando sua lancheira. Dong-gu, em um acesso de raiva, lembrou a Daeol que foi ele quem pagou por isso. A cena mudou e voltamos para os membros da gangue ativos, procurando pelo apartamento de Daeol. Infelizmente, eles pareciam incapazes de localizá-lo, não importando o quanto tentassem. Ninguém sabia o endereço exato de Daeol, dificultando ainda mais a busca da gangue. O pobre sujeito estava lamentando sua sorte por estar sempre encarregado dos piores trabalhos, sem ter nada a ver com isso. Nesse interim, o gordo deu um soco forte em seu estômago, o fazendo cair no chão com um baque.
A chuva continuava e as pancadas também. O gordo queria que Kang-wok entrasse em contato com os amigos de Doyeon para conseguir uma pista sobre onde poderia estar. Ele continuava com os socos, chamando de inútil. Nesse momento, Kang-wok entrou em um estado de contemplação, questionando o que fez de tão errado para merecer uma surra dessas. As pessoas ao redor estavam em choque assistindo a cena. Jun-chan passou direto, com seus capangas dizendo à multidão para se afastar, enquanto continuava o seu caminho. Kang-wok recebeu um pesado ultimato: se não trouxesse Doyeon em 60 minutos, voltaria para casa em pedaços. E sim, os pedaços eram reais, alegria para os fãs. O outro questionou a realidade injusta que estava diante dele, enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Os presentes nada faziam para intervir, sem ninguém chamando a polícia para tentar salvar sua vida. Entre a multidão, Dong-gu estava com medo de fazer contato visual com ele. No momento em que Kang-wok olhou para os seus olhos, acabou chamando seu nome e o designou como subordinado de Doyeon, um escravo. A expressão de Dong-gu refletia destruição, ciente do que estava por vir, e o pior aconteceu quando os membros da gangue começaram a espancar Dong-gu em seguida. Contudo, em sua lealdade ao amigo, ele se recusou a entregar a localização de Doyeon. Jun-chan estava enojado com a cena de fraqueza diante dele. Com os olhos regalados e sérios, Jun-chan lembrou Dong-gu de sua origem com uma lâmina em mãos. Ele tentou intimidar o garoto, relembrando o que fez ao reitor. De repente, a memória do reitor chorando inundou a mente de Dong-gu. Jun-chan disse que estavam apenas falando sério com Doyeon, contanto que ele ainda pudesse chamá-los. Enquanto isso, estavam seguros. Fora isso, não era como se a vítima inocente pudesse fazer algo em sua defesa naquela situação. Colocando-o em posição de impotência, Dong-gu se lembrou de ter sido insultado pelo pai por ser fraco, assim como a mãe. Essas mesmas palavras foram repetidas por Jun-chan, que prometeu poupá-lo se o chamasse por Doyeon. Finalmente, Dong-gu teve coragem de abrir a boca e afirmar que não era idiota. Isso deixou o sublíder da gangue confuso. Dong-gu repetiu que era o grupo de Jun-chan que eram os verdadeiros palhaços ali. Ao ouvir algo tão provocativo, o homem ficou ainda mais fora de si. Jun-chan soltou uma risada sinistra, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do dia. Para deixar sua afirmação clara, ele cortou o nariz de Dong-gu, causando-lhe uma dor intensa, que o levou a gritar. Em seguida, Jun-chan agarrou seu rosto com frieza, relembrando ao garoto sua posição nesse embate. Ele o via como nada mais do que um lixo a ser esmagado. Erguendo a mão, Dong-gu reuniu coragem e decidiu ser valente pela primeira vez, evitando que a timidez o dominasse. Ele agarrou o braço de Jun-chan, alimentado pela raiva e frustração que acumulou por toda a humilhação sofrida. Jun-chan começou a se perguntar se Dong-gu estava surdo ou talvez não entendia coreano. Para garantir que Dong-gu lembrasse a diferença entre os dois, Jun-chan desferiu um potente soco, mandando-o ao chão. Enquanto isso, Kang-wok questionava a origem do repentino bravado de Dong-gu. Ele sabia que essa resistência só traria mais sofrimento. E ainda assim, Dong-gu era implacável ao se recusar a compartilhar informações sobre seu amigo Doyeon. Ele estava completamente exaurido após a surra que sofreu. Agora que havia sido nocauteado, eles não poderiam fazer nada com ele. Ele não se importava se tivessem que arrancar sua boca quando acordasse. Tudo o que queriam era informações sobre Doyeon. Curiosamente, parecia que Dong-gu ainda estava vivo e consciente. Aquele sujeito tinha um desejo de morte, ou algo assim, porque definitivamente escolheu a pior hora para ser corajoso. Se dirigindo ao chefe implacável da gangue, ele chama Jun-chan de bastardo, relembrando toda a dor que trouxeram para sua escola. Ele os vê como os verdadeiros culpados e questiona por que sempre são os mais fracos que acabam sendo tratados como idiotas. Os verdadeiros responsáveis causaram toda essa bagunça e merecem punição, não ele. Então ele aperta o rosto, já sabendo que esse garoto está a um passo de ser abatido se continuar a falar. Ele continua afirmando que suas vidas seriam perfeitas se a gangue nunca tivesse surgido para trazer esse tumulto. Apontando para Jun-chan, ele o considera a raiz de toda essa confusão, rugindo que todos nessa gangue são os idiotas. A confissão audaciosa dele é ouvida por Jun-chan, que se vira com sua lâmina em punho, ressaltando a ousadia de Dong-gu para falar tanto em uma situação como essa. Com uma fúria feroz, ele saca sua arma e empurra o rosto de Dong-gu para baixo, pensando se arrancar os olhos dele seria suficiente para ensinar uma lição. Ele percebe que não há volta a partir daqui, enquanto Jun-chan avança impetuosamente para atacar seu olho. Mas então, Jun-chan para abruptamente ao ver um rosto chocante aparecer do nada. Ele se lembra da arma que Doyeon estava se exibindo orgulhosamente. A verdade é que era só uma arma falsa que Dong-gu trouxe, com uma mensagem de aviso dentro. E o mais bizarro é que esse cara tentou atirar em Jun-chan sem avisar. O homem principal aparece, e o gordo reconhece imediatamente, enquanto Jun-chan está num estado de sede de sangue, como um predador prestes a devorar sua presa. Doyeon se dirige a Dong-gu e percebe por que ele trocou os celulares. Infelizmente, a tela do celular de Doyeon ficou completamente quebrada, e ele identifica Jun-chan como culpado. Ainda por cima, sua marmita deliciosa está destruída no chão. Doyeon considera a situação crítica, não por causa do amigo prestes a perder um olho, mas sim pela preciosa marmita que foi pro ralo. Empolgado por finalmente poder confrontar a praga irritante que tanto deu trabalho, Jun-chan fala e não percebe Doyeon investindo contra ele a toda velocidade. Ele é tão rápido que seus socos parecem vaporizar partes do corpo de Jun-chan. Doyeon lida com a situação de forma calma, preocupado apenas em se vingar pela marmita.
A história faz um desvio sobre o incidente no bar de karaokê Golden. Os responsáveis eram um grupo de vagabundos que dominavam o território de Silindong, conhecidos como Homens de Sangue Quente. Essa gangue recém-estabelecida subiu ao poder usando garotos para fazer lobby com a polícia. Graças a isso, nunca tiveram problemas, já que a polícia hesitava em intervir contra eles. Logo depois, esse grupo foi aniquilado pelas mãos de alguém implacável. Seu líder, Chaeol, estava na festa de aniversário quando tudo isso aconteceu. A festa contava com os 21 principais membros do grupo, mas um intruso invadiu. Cada membro foi exterminado pelas mãos de um único cara. Após suportar ferimentos que quase o mataram, o responsável era um menino psicopata de 13 anos, com arrogância e desgosto nos olhos. Esse garoto era Jun-chan. Naquela época, parecia inacreditável que um mero menino de 13 anos pudesse derrotar tantos membros de gangue que nem a polícia conseguia alcançar. 21 pessoas foram destruídas por um só. Depois, rumores sobre sua força cruel se espalharam por Seul, e ele ganhou o apelido de Demônio Jun-chan. E agora, esse mesmo Jun-chan estava tão aterrorizado que parecia impotente. Atualmente, ele está levando uma surra unilateral, incapaz de lutar contra seu oponente, parecendo um aleijado sem vida. Ele pensa que Doyle deve ter lhe dado alguma droga, afinal, não consegue imaginar sendo derrotado por alguém como Doyle. Tentando um ataque afiado, a lâmina de Jun-chan erra, pois Doyle desvia com facilidade. Ele faz um movimento amplo, mas também falha, o que causa ainda mais dor a Jun-chan. Ele tenta várias vezes, mas Doyle observa com a tranquilidade de quem já garantiu a vitória. Você já era, garoto. Doyle desferiu um uppercut devastador à mandíbula de Jun-chan, um golpe que ele pôde ver vindo, mas ainda assim não conseguiu desviar. Lutando para manter a posição, Jun-chan se recusa a cair. Ele limpa o sangue, sua expressão parecendo doente e espectral. O que mais incomoda é o que Doyle fez com ele, um perdedor que acredita não conseguir ser superado numa luta justa. Os ataques anteriores de Doyle acabaram danificando suas costelas, e Jun-chan geme de dor enquanto se segura. Doyle o vê apenas como um garoto chorão que não consegue calar a boca, dando a ele mesmo o tratamento que deu aos outros. Doyle afirma que não é culpa dele se Jun-chan é pateticamente fraco. É uma verdade que seu oponente não consegue aceitar, e a razão é clara. Jun-chan nunca levou surras o suficiente na vida para se tornar humilde, e é por isso que Doyle tá ali, pronto para ensinar uma lição como um professor rigoroso. A expressão de Jun-chan se transforma em terror, mas ele ainda estupidamente avança para atacar. Doyle desvia casualmente com sua velocidade característica, fazendo Jun-chan até tentar um chute. Doyle se abaixa e evita o ataque facilmente. Ele contra-ataca com um gancho esquerdo que Jun-chan vê chegando, mas inexplicavelmente não consegue desviar. O loiro questiona sua própria existência. Ele sente como se estivesse diante de uma arma apontada para ele. Pode até saber que a bala está prestes a disparar, mas não consegue reagir à velocidade incrível de Doyle. Doyle continua acertando Jun-chan cada vez mais com sua velocidade impressionante, fazendo com que ele cambaleie. Depois de uma pausa, Doyle observa que Jun-chan está se segurando bem, revelando que ele é mais forte do que a média. Mas a condição de Jun-chan mostra bem a situação. Ele é um cachorro ferido que precisa ser sacrificado para acabar com o sofrimento. Isso é, claro, uma boa notícia para Doyle, que está desfrutando uma luta. Kang-wook está perplexo com a situação, segurando a cabeça em choque, percebendo que essa luta toda foi praticamente por causa de uma maldita marmita. Doyle se aproxima de Jun-chan e pergunta qual parte do corpo ele deve quebrar, considerando as palavras de Jun-chan. Vendo-o parado em silêncio, os olhos de Doyle tornam-se afiados com um olhar tão aterrador que faz Jun-chan tremer. Ele é forçado a desviar os olhos, incapaz de encarar seu feroz oponente. Como ele não está tomando uma decisão, Doyle acha que é hora de assumir o controle e decide se divertir quebrando a mandíbula de Jun-chan. É a mesma situação de antes. A bala está prestes a ser disparada e não há nada que Jun-chan possa fazer para evitar. O punho divino de Doyle se conecta e a sensação é como se ele tivesse vaporizado a cabeça de Jun-chan. O delinquente grita de dor, berrando de joelhos, e apesar de ser tão implacável, ele nunca encontrou uma pessoa tão aterrorizante quanto Doyle. No momento em que encontrou seu olhar, pude sentir uma criatura muito mais astuta na sombra de Doyle. Doyle parecia mais uma força da natureza do que um humano, uma verdadeira máquina de combate perfeita. De repente, o silêncio tomou conta quando Doyle acertou um chute destruidor na mandíbula do adversário, estraçalhando seu maxilar. A luta, ou melhor, o massacre unidimensional, continuava com Doyle desferindo brutalmente golpes no inconsciente de Jun-chan. Enquanto isso, no hospital, o reitor saboreava seu café com a esposa, enquanto o culpado do ataque a ele estava levando uma surra. Após terminar a limpeza, Doyle estava ofegante, visivelmente exausto. Com seu melhor lutador deitado, o gordinho se sentia impotente e apavorado sob o olhar penetrante de Doyle. A cena então muda para o esconderijo da gangue Tiger. Lá, corpos jaziam derrotados, enquanto um homem se deliciava com seus macarrões. Ele estava frente a frente com o líder da Tiger e, descontentado com o desfecho das negociações, decidiu se divertir contando os tendões preciosos do líder. Sabendo que esses caras poderiam traí-lo a qualquer momento, a tortura foi iniciada com o rachis perfurando sua carne. Ele então deu um ultimato:
2 dias para resolver a situação em Busan e então se fundir com sua gangue. Sem escolha, o líder acena em concordância e o rapaz o encara, exigindo firmeza. Com a resposta que queria, ele sai com uma expressão desconcertante no rosto. Ao sair, o chefe de operações da Yunhai, Cheol, informa sobre várias ligações recebidas. Pega o telefone, o Wang se assusta ao perceber que a voz do outro lado é Doyle e que ele está falando sério. Quando abre a porta, depara-se com um homem em seu território, telefonando. Doyle estava em sua área e eles antes o procuravam com fervor. Ele ainda teve tempo de eliminar todos os homens de Cheol. Enquanto estava por ali, com um sorriso ameaçador, Cheol se divertia ao compartilhar a sala com o diretor da escola. Um dos professores questiona se deixar o incidente passar é realmente a melhor ideia. Depois de tudo, um estranho atacou várias pessoas. Isso deveria ser notícia por conta da segurança estudantil. O diretor egoísta aponta que a culpa era dos pais por mandarem os filhos para sua escola. A escola Jung, afinal, não era uma escola comum. Ela é o último recurso para os pais que perderam a fé nas capacidades dos filhos. Mesmo que algum aluno se redimisse, isso não faria diferença alguma. Ninguém dá valor a Gyunhai e o diretor evita mais problemas sem querer criar situação pior. Esse covarde medroso acha que é melhor não envolver os espectadores em algo desnecessário, enquanto um plano mais sinistro se forma nas sombras. Voltando ao nosso garoto que estava no meio de uma surra, Jun-chan estava enfrentando um mal infernal. Ele consegue se erguer e confere seu oponente. Percebe que Doyle acabou de aplicar um movimento de judô. Doyle se coloca à frente do garoto, que não consegue decifrar a situação. A situação se repete como aconteceu antes com Jun-chan. Ele via os ataques se aproximando, mas sua reação era lenta. E o Cheol, um lutador sagaz, sabia que não poderia vencer uma luta direta. Mas quando ele tenta agarrar o corpo de Doyle, o jogo dá uma guinada, deixando as emoções dominarem. Yu tenta fazer isso novamente. Sua mão gigante falha, então o outro braço é usado para tentar agarrar Doyle mais uma vez. Mas Doyle desvia, surpreende com um agachamento repentino. Ele acerta a face e o abdômen de Yu, com chutes, jogando para o chão. Depois disso, um soco avassalador no rosto de Yu Cheol desferido, com Doyle olhando sem um pingo de emoção. Doyle havia carregado o corpo debatente de Donggu, que agora sofria uma cicatriz que duraria. E é claro, Donggu se lembraria daquela marca sempre que visse seu rosto no espelho. Doyle achava isso chato. Perguntaram o óbvio, mas Donggu estava confuso. Ele participou de tantas surras, mas não consegue retribuir. Achava injusto ficar com cicatrizes pelo corpo. Voltando à luta, Ryuk Cheol tentava se recompor enquanto Doyle acertava seu queixo com o joelho. Enfrentando uma surra brutal, ele não entendia o que se passava pela cabeça de Doyle, pois ele não estava economizando esforços em seus ataques. Cada ataque de Doyle tinha um tom de letalidade. Esse rapaz tem uma história própria. Ele sempre foi considerado especial, mas tudo mudou quando conheceu Doyle. Agora, ele tenta uma última cartada para atacar Doyle. Levando-se leve, Doyle desvia, aumentando ainda mais a frustração de Ryu. Mais ataques são trocados, com Ryu atacando, tentando desestabilizar Doyle com fintas. Ele elabora um plano para agarrar Doyle num movimento crítico. Assim que consegue, imagina que a morte de Doyle esteja próxima, mas na mentalidade ilusória de Ryugi, isso não vai acontecer, porque Doyle se segura firme. A técnica desesperada de Ryu falha miseravelmente, ao ver que Doyle parece um verdadeiro profissional. Assim, Doyle finaliza com um incrível suplex, esmagando Ryu no chão. Sofrendo uma dor intensa, Ryu percebe que foi derrotado pelo seu próprio jogo. Apesar da diferença de peso, Doyle desafiava as regras da realidade. Recuperando parte da consciência, Ryu se depara com um poderoso chute a caminho. Voltando às lembranças de Donggu, ele prometia a Doyle que daria o quanto pudesse, se pudesse considerá-lo amigo. Doyle então joga o corpo de Ryu para longe, seu semblante impassível ao escutar o pedido sincero de Donggu. Inclusive, ao se inclinar sobre Ryu, recorda o momento ao lado de Donggu. Doyle acaba se metendo em problemas com policiais que não hesitam em prendê-lo. A lembrança da surra aplicada nos outros homens passa pela mente. Um deles, porém, tinha chamado a polícia. Agora, estão lá para prendê-lo, quando de repente um policial é atingido na face com um tijolo. É Kang-wook, e ele é uma verdadeira praga por ter atacado o policial. A situação se intensifica e o cenário fica cada vez mais caótico. Mas o pior ainda estava por vir. Um outro sujeito tenta prender aquele psicopata, mas o rapaz o desmantela rapidamente, como se fosse uma força da natureza. Depois de atirar ambos no chão, Ji-Yu se recompõe e lança um olhar empolgado para Doyle, vendo que finalmente conseguiu tudo o que sempre desejou, mesmo com violência. O líder da gangue acredita que viver assim é o melhor, pois não pode ter ninguém tentando pará-lo quando só quer se divertir. Ele até se oferece para ser amigo de Doyle, argumentando que poderia ajudar a desenvolver suas habilidades. E mais, a gangue estaria disposta a apoiar Doyle em tudo. Ele menciona o chefe da Yakuza do Japão, o grupo Okita, destacando como na violência o dinheiro é explorado facilmente. Olhando para Doyle, que mal se importa em entretê-lo, Ji-Yu liberou toda sua velocidade desde o começo. Nosso garoto desferiu um soco que desfigurou o rosto do rapaz em um único golpe. Doyle soltou uma bomba. Foi ele quem matou o chefe da Yakuza com suas próprias mãos. A essa altura, ele se mostrava imparável. Voltando à conversa sobre o diretor principal,
Ele recorda de ter compartilhado uma bebida com um dos congressistas. O diretor acredita que um dos alunos de sua escola está por trás do roubo de informações cruciais de grandes empresas. Quanto à luta, surpreendentemente, Ditio consegue bloquear o ataque de Doyle a tempo, esboçando um sorriso. O líder da gangue percebe que Doyle não está aceitando sua oferta. Doyle o xinga por ser um papagaio que insiste nas mesmas coisas, para alguém que não é nem do ensino médio. Como sempre, há uma revelação sombria, que parece mais psicopática do que tudo que já foi visto. Um jovem Ditio concluiu que assassinos não são ruins por matar, já que a morte faz parte da vida. Albert Bundy, um dos assassinos mais conhecidos da história, argumentava que ele apenas adiava o tempo de morte de suas vítimas. Bundy foi responsável pela morte de 30 mulheres. Ditio, por outro lado, não se contentava e despejava água fervente em um bebê. Ele era basicamente um emo que levou sua fase longe demais, fazendo disso sua vida. Acreditava que matar outros era algo legal, o que resume bem sua loucura. Quando questionado por que tentou matar seu irmão, ele se defendeu, afirmando estar cansado das queixas sem sentido de Dio. Apesar de ter alertado o bebê várias vezes, a criança se recusou a ouvir, e assim, ele achou que era justificado. Agora, a história dele ressoava como a do famoso serial killer, que já foi punido por seus crimes e teve que enfrentar as consequências. Infelizmente, muitos por aí vivem livres, sem sofrer consequências. Um exemplo é Sakata Bushino, que liderou ataques no grupo Okita, suspeito de eliminar 7 membros de uma facção rival. Em todos os julgamentos, ele nunca foi considerado culpado. Ditio olhava e notava quantas figuras políticas escapavam de punições que ele recebeu. Decidiu então que sua vida seria dedicada a adquirir riqueza e poder, para ser imune às consequências e controlar a morte dos outros, se comportando como um deus. Após amadurecer, repetiu a conversa com seu irmão bebê, agora com metade do rosto desfigurado pela ação de Ditio. Ele revela que seu verdadeiro motivo era não querer que outra versão de si mesmo existisse. Fazia sentido para ele que apenas um deus deveria existir nesse mundo. Agora, diante de Doyle, o líder da gangue usava sua filosofia, mas Doyle se mostrou diferente e desferiu um chute forte, que foi desviado. Ele seguia desviando de todos os ataques de Doyle, mas não saiu ileso, levando um ferimento na cabeça. Ditio estava confuso sobre como seu oponente poderia se mover ainda mais rápido, um fato que Doyle foi claro sobre. Doyle também deixou claro que estava apenas brincando, mas começou a se perguntar se Ditio era algo além de um ser humano comum. Para isso, o chefe admite que já viu vários tipos de pessoas, e nunca tinha conhecido alguém como Doyle, achando intrigante. Ele avança com toda a velocidade, desferindo um golpe icônico semelhante ao de Doyle, e Doyle realmente se impressiona que ele tenha conseguido copiar seu movimento. Não que isso importasse, já que o garoto derrubou novamente. Ditio balança a cabeça por um instante, com o sangue escorrendo, mas ainda não demonstra sinais de derrota. Ele tenta derrubar Doyle, com um ataque que acaba sendo evitado, mas o próximo movimento causa dificuldades em Doyle. Ditio coloca um soco na cara de Doyle, mas prefere não retalhar, tomada pela vantagem. Ele tenta dar uma joelhada a Doyle, mas este se abaixa, analisando a situação da luta. A cada round que se passa, seus oponentes se ampliam e Ditio se torna um oponente assustador. Ele faz um movimento que se compara à velocidade extrema de Doyle. Doyle pensa que é incrível encontrar alguém tão talentoso vagando por uma escola secundária coreana. Ditio parte novamente para o ataque, aumentando sua velocidade como se estivesse recebendo um impulso. Entretanto, Doyle estava conseguindo desviar de cada ataque com facilidade, sabendo que Ditio estava preparando um soco real por trás dos jabs. Ditio surpreende Doyle com o gancho esquerdo, causando um grande impacto quando acerta. Com essa conexão, ele se enche de confiança, declarando ser um imparável destinado a se levar acima de todos. Parece que a história gosta de dar sustos, especialmente por conta daquele ataque anterior. Doyle absorve o golpe, aproveitando para insultar as falas irritantes de Ditio. Doyle humilha, lembrando que, embora ele não seja ordinário, ainda é só um cachorro doméstico com limitações. Ao ouvir isso, Ditio explode em fúria, sentindo uma dor aguda no lado direito do rosto. Ele fica sem entender o que aconteceu, mesmo sem ter sentido Doyle se mover. Doyle parece uma representação da morte, um avatar aterrador que lembra Ditio de sua inconstância. Em meio a isso, ele percebe que está enfrentando a mesma punição que todo assassino deve sofrer. Seu corpo é obliterado com cada ataque de Doyle. Nesse cenário, Jansuke, que ocupa o segundo lugar na gangue Nampo, aparece para investigar o que está rolando, já que não ouvia nada de Ditio. Ele comenta que se envolver com alguém como Sheldong é pedir para se dar mal. Para o seu horror, descobre os corpos de policiais caídos à sua frente e fica chocado com Doyle estar em pé sobre seu chefe, cujo corpo estava incapacitado. Jansuke fica sem palavras, incapaz de processar a cena, enquanto Doyle o encara com um olhar frio. Entre as 11 nações, o líder da Nampo, Ju Ha-yoon, está pasmado com a cena. Jansuke fica horrorizado ao observar os restos da gangue Tiger, e agora, ao ver o estado de Ditio, percebe que ele sofreu ferimentos graves. Seu líder, Hyung, foi quem interveio e fez Ditio se tornar uma massa patética, mas Jansuke começa a se perguntar se foi uma boa decisão deixá-lo solto.
Sendo sábio, Young argumenta que não se deve correr para situações sem um plano. Na delegacia, Park Jong-sik, um policial corrupto, é ameaçado com a possibilidade de que suas informações sejam hackeadas por um aplicativo. Eles conhecem todos os crimes que ele deixou passar pelos subornos que aceitou, e cada um deles tem provas ligadas a quem o está ameaçando. Eles querem investigar uma lista, ou então a vida de Jong-sik será arruinada para sempre. Voltando-se para o assunto, Young destaca que Doyle não é alguém a ser subestimado. Pelo que observou, fica evidente que eles acabarão cruzando caminhos com ele, de qualquer maneira, se continuarem a mexer com gangues. Em um tom mais leve, Mina celebra o dia em que Doyle se tornou seu rei e líder. As histórias sobre suas conquistas em Seul se espalham como notícia. Agora, qualquer um que cometa um crime será perseguido por ele. Não haverá mais espaço para valentões intimidarem ninguém em Simon. Mina acha que é um pouco redundante distribuir panfletos na era das redes sociais. Mas quando se pensa bem, quem realmente vai conferir as redes sociais de um grupo de nerds de anime? Os valentões estão reclamando por terem perdido seus empregos, o que é hilário se parar para pensar. Doyle não se importa com isso e tapou os ouvidos. No caminho de volta, Dong menciona que ele colocou um dinheiro extra no armário de Doyle. Desde a chegada de Doyle, a vida na escola ficou tranquila. Finalmente, o ensino médio não será mais um campo de batalha. Dong nunca tinha imaginado que Doyle acabaria derrotando toda a gangue. Então, ele mostra uma foto de Jitiao estirado no chão. Dong pergunta se a imagem foi editada, mas Doyle responde que teria sido muito mais fácil se ele tivesse feito isso. Dong estava tão empolgado, admirando os poderes de Doyle, e promete não ser mais um incômodo. Ele quer aprender a lutar com os melhores, pedido que Doyle atende com um olhar confuso. Mesmo com a gangue eliminada, ainda havia muitos outros para derrotar. Entre eles está Seok Dong, um aluno do ensino médio. O delinquente de ranking 5 estava tendo uma conversa descontraída, rindo das histórias de um garoto que estava derrotando as 12 nações sozinho. Dada a monstruosa força de Jitiao, eles não queriam acreditar que um garoto só havia conseguido vencê-lo tão facilmente. Torturando Don Hyuk, eles pedem a opinião dele e o derrubam. Su Hyuk não ia deixar barato e ordena que o garoto recupere a bola. Do Hyuk se recompõe e rapidamente pega a bola, devolvendo-a ao delinquente, mandando-o de volta ao lugar de onde veio, prevendo a vergonha de ser tratado como idiota. Os delinquentes continuam a zombar dele, criticando-o por ser um retardado que nasceu naquelas condições. O garoto permanece em silêncio, fazendo Su Hyuk ficar furioso. Como ele não responde, o gordinho lança a bola de beisebol bem no rosto dele. Do Hyuk está indefeso e se agacha, mas a bola acaba caindo nas mãos de Doyle, que a pega facilmente. Eles não esperavam lidar com uma situação como essa. O verdadeiro crime é Doyle perder um pedaço de carne de porco para parar uma bola. Os delinquentes não sabem quem são, mas ao invés de falar, nosso garoto responde com os punhos, esmagando o gordinho. A única garota do grupo chama Doyle de louco, enquanto ele entrega sua marmita Dong. De repente, a mesma garota começa a achá-lo atraente. Esse cara tá deixando as garotas malucas por onde ele passa. Os capangas têm a ousadia de se aproximar, interrogando se o estudante do ensino médio, Simon, enlouqueceu ao declarar guerra contra eles. Diante disso, Doyle puxa sua arma, aponta para a testa do careca e puxa o gatilho, derrubando. Os vagabundos mal conseguem acreditar no que acabou de acontecer. Não conseguem imaginar que ele usou uma arma na Coreia. Em seguida, o loiro é derrubado com um único chute e Doyle o domina, pressionando seu rosto contra a parede para ainda mais humilhação. Ele dispara balas de borracha no traseiro do cara, dando-lhe uma surra mais embaraçante do século. Um ato digno de deixar qualquer um sem palavras. Doyle prossegue impassível, encarando mais dois delinquentes com cara de NPC, declarando que está pronto para enfrentá-los todos de uma vez, só para se livrar deles. Adivinha o que acontece em seguida? Quando tudo acaba, a menina da escola está empolvorosa. Seu Hulk, mesmo com os dentes quebrados, resolve se levantar contra Doyle. Ele se pergunta se Doyle é um assassino da Young enviado para eliminá-los. Doyle não mostra misericórdia, encarando o patético responsável por capturar Jitiao. O hilário é que Doyle lhe devolve um olhar do tipo, quem é você mesmo? Hulk faz a coisa mais estúpida e corre para atacar o cara que quebrou seus dentes. Doyle até avisa para ele olhar para baixo, e na verdade é uma armadilha, pois tira uma arma para atirar na cara do cara. Um tiro na cabeça é tudo que ele precisa para espalhar o palhaço para longe. Agora, o alvo seguinte é Seldon-He. No momento em que Doyle se impõe sobre o delinquente, ele não consegue entender por que estão sendo atacados. Ele pronuncia uma palavra, porco, e puxa o gatilho, iniciando a exterminação da Seldon-Hai. Depois de 2 meses, a estação muda e Junju rapidamente se torna o fã número 1 do nosso garoto. Doyle o adverte para não ser tão embaraçoso. Como um homem de 20 anos, ele quer ser o braço direito de Doyle, acompanhando em todo lugar. Junju afirma que quem é forte acaba se tornando uma figura de irmão mais velho. Ele havia venerado Jitiao como um auge, mas agora entendeu que há montanhas ainda maiores. Doyle está perdido em pensamentos. Ele havia aprendido John Chan,
Mas por algum motivo, Jinju acabou sem punição, descobrindo que Jinju só recebeu um aviso, já que não ia delatar nada. A única coisa que o cara queria era cozinhar mexilhões na academia, deixando a polícia impotente. Jinju implora para que Doyle o aceite como assistente, prometendo servir ele a toda a vida. Doyle, já irritado, acaba aceitando a proposta. Enquanto isso, Mina destaca seu corpo escultural, mas nosso garoto é tão sigma que nem se move. Mina sugere que alguém secasse seu suor, e quando Jinju se oferece, ela o chama de pervertido. Doyle começa a considerar a possibilidade de sumir com esses palhaços e abandonar a Coreia dessa. Por outro lado, Dong-gu está passando por um treinamento rigoroso. Coitado, ele não faz ideia se está sendo alvo de zombarias ou se é um treino sério. Ele pediu por isso, então agora está se esforçando para melhorar seu físico, principalmente suas pernas. Mesmo sem ter aprendido uma única técnica, Doyle não se importa se ele chorar ou reclamar, está lidando do jeito que conhece. Logo após, Doyle exige 6 milhões de won pela aniquilação da Seodong-hae, com o bônus por desempenho sendo absurdamente alto. Ele argumenta que derrotar Seodong-hae demandará muito mais esforço do que a gangue que ele acabou de exterminar. Ele fez sua pesquisa com antecedência, mas Doyle quebra a quarta parede e argumenta que os inimigos que aparecerem depois são sempre os mais fortes, uma regra da ficção. Quando se trata de contar com Dong-gu como um companheiro irritante, as coisas ficam complicadas. Doyle decidiu que iria treiná-lo até o seu limite para que Dong-gu pudesse se provar, e esse momento finalmente chegou. O primeiro é para enfrentar Park Kang-wook como seu primeiro oponente. Atualmente, Kang-wook é o mais forte da escola, uma vez que os outros valentões fugiram por medo. Doyle quer que Dong-gu derrube Kang-wook e tome a área de Simun-hai para si. Dong-gu não compreende como tudo isso funcionaria, considerando que Doyle já é o chefe. Contudo, o protagonista argumenta que seu potencial é muito maior do que apenas dominar uma escola. Dong-gu se imagina como um chefe maligno, controlando toda a escola. Doyle enfatiza que, se eles tomarem a escola, poderão destruir Seodong em uma única semana. Na sala de aula, rumores começam a se espalhar de que Dong-gu está desafiando Kang-wook para uma luta 1 a 1. Os colegas se perguntam se sua atitude mudou desde o encontro com o aluno transferido, já que no passado, ele nunca teria feito algo assim. O combate será no auditório, e a turma corre para valer um assento na plateia. A escola inteira se reuniu, contornando os dois lutadores. Dong-gu está mais nervoso do que nunca, enquanto Kang-wook parece achar que tudo é um grande jogo, como sempre. A batalha oficialmente entre eles está prestes a começar. Doyle, por sua vez, já se tornou famoso por ter derrotado Jitiol, derrubando no chão. Todos que estavam lá confirmam o ocorrido, mesmo que as imagens da luta tenham desaparecido. Ninguém consegue entender como Jitiol acabou em uma cadeira de rodas e por que ele se afastou de sua gangue, especulando que a Federação Nacional teve um papel nisso. Porém, parece incompreensível como um grupo tão fraco da Simun-hai poderia ter derrotado um psicopata como ele. Enfim, existem outros prontos para atrair as duas nações atuando como um elo mais fraco, e um brutamontes misterioso está aqui para tratar desses ladrões. Ele confronta um grupo chefiado por Sang-sik, que traiu seu chefe por interesses pessoais. Sang-sik ordena que seus homens o ataquem, mas cada um deles é derrubado como se fossem moscas. Ele pega um deles e dá uma ajoelhada forte no seu rosto. A cena é brutal, pois ele não está segurando os golpes, deixando suas vítimas completamente espancadas. Ele avança e cuida do restante, chegando até Sang-sik o segurando com o martelo. Tremendo, Sang-sik tenta golpeá-lo, mas acaba tendo seu rosto esmagado pelo peso do martelo. O barulho brutal da tortura ecoa pela sala. Sang-sik foi aniquilado por trair o líder da Seodong-hae. Quanto a esse gigante, ele ocupa o segundo lugar na gangue conhecida como Chang-chun-sik, que planeja esmagar Doyle em um futuro confronto. De volta ao auditório, a expectativa entre os alunos só aumenta. Doyle está lá, aproveitando a luta tranquilamente. O oponente de Dong-gu acaba de nocauteá-lo. O azarão foi derrubado. Apesar dos golpes pesados, Dong-gu reúne coragem para se levantar. Os colegas ficam estarrecidos ao vê-lo se levantando após levar um golpe brutal no rosto. Seu oponente estava desferindo os golpes com potência desde o começo e usou toda a força para derrotá-lo. E ainda assim, a resiliência de Dong-gu brilha enquanto ele se levantava. Limpando o sangue do rosto, o antes covarde garoto agora se ergue como um guerreiro determinado, pronto para uma nova rodada. A expressão de seu rival mostra preocupação, então ele tenta aplicar outro soco para acabar com o Dong-gu de uma vez. O potente gancho faz com que ele balance, mas receber um golpe assim não é novidade depois da luta anterior. Em uma tentativa de responder, Dong-gu soca, mas a força é insuficiente. Seu oponente revida com uma joelhada brutal no abdômen, xingando o garoto por ter sido tão patético.
Ainda sem poder se recuperar do ataque anterior, Dong-gu recebe um soco direto no rosto, fazendo-o se esticar pelo ginásio. A cena lembra seu amigo de uma conversa que tiveram. Dong-gu havia falado com orgulho sobre ser treinado pelo melhor lutador que conhecia, embora ainda não compreendesse os objetivos obscuros do treinamento que Doyle impôs. Era hora de deixar de depender de Doyle, mas seu amigo sugeriu que contar com a força de Doyle poderia ser positivo, pois ele era um verdadeiro monstro, enquanto garotos comuns como Dong-gu e ele eram só plebeus. Recordando essa conversa, o sangue escorre pelo chão e seus colegas começam a se perguntar se Dong-gu não está realmente louco por continuar nessa luta. Eles começam a questionar se esse é realmente o Dong-gu que conheceram todo esse tempo. Um garoto cuja determinação não permite que ele permaneça no chão. Um garoto que se levanta sempre, não importa a surra. Armando uma postura valente, ele causa grande agitação em seu oponente. Este é o mesmo menino que não consegue nem dar um soco direito, e ainda assim seus olhos refletem a determinação de um guerreiro pronto para enfrentar qualquer obstáculo. A cena traz à mente de seu oponente a mesma sensação de Yeon-chan, pois sem a ajuda de Doyle, o garoto é sem valor por conta própria, e mesmo assim, ele mostra a Yeon-chan um olhar de determinação também. A única conclusão que seu rival pode chegar é que Dong-gu está agindo bravamente, acreditando que isso ajudaria a reverter sua situação, ou assim pensa seu oponente. Agora, Kang-ok está decidido a colocar Dong-gu para baixo, de uma vez por todas, e avança com velocidade impressionante. O soco pesado resultante atinge o rosto de Dong-gu, que tentou revidar, mas em vão. Dong-gu acaba levando um chute no rosto, dando a impressão de que sua refeição favorita é apanhar. Esse chute traiçoeiro faz seus colegas se preocuparem com ele, mandando voar para longe, atingindo novamente. Enquanto a luta se desenrola, Doyle parece não se importar, agindo como se o resultado não tivesse importância. Momentos depois, a cabeça de Dong-gu é golpeada repetidamente, lembrando de quem está dominando. Enquanto seu oponente grita para que ele fique no chão, Kang-ok observa o corpo machucado de Dong-gu, tratando-o como uma barata que não sabe seu lugar. A luta parece terminar, enquanto seu oponente se afasta enfurecido, empurrando qualquer um que se aproxima. Em meio à conversa entre Dong-gu e seu amigo, ele concordou que Doyle e eles eram totalmente distintos. Ele nunca esperaria se tornar um monstro como Doyle, mas isso não era o que queria de jeito nenhum. Então, um rugido ensurdecedor irrompe na sala. Dong-gu grita, questionando onde seu oponente pensa que vai, já que a luta não havia terminado. Kang-ok para imediatamente, como se alguém tivesse perguntado algo em uma língua estrangeira. Quando ele se vira, sua expressão se transforma em horror, como se tivesse visto um fantasma. Ele cerra os dentes, controlando sua raiva, correndo em direção a Dong-gu e desferindo mais um soco, chamando de zumbi. Um soco com toda a força é lançado direto no rosto de Dong-gu, um golpe que deveria fazer qualquer um desistir da luta. Mas, mesmo enfrentando tanta dor, Dong-gu sorria em vez de se desesperar. Kang-ok pensa que o garoto perdeu a noção. Mesmo que o ataque tenha atingido com precisão, não há como não ter causado dor. Reagindo imediatamente, Dong-gu parte para o ataque, fazendo Kang-ok entrar em pânico e evitar os golpes. A cena agora se transforma em uma lembrança de uma conversa que teve com seu treinador, Doyle, sobre vencer um oponente como Kang-ok. Foi então que Doyle lhe deu um conselho simples, dizendo que, com certeza, ele venceria Kang-ok, indicando que a vitória viria gradualmente. E é isso exatamente o que está acontecendo agora, pois mesmo quando Kang-ok desferiu um forte golpe no seu abdômen, Dong-gu possui uma expressão feroz no rosto. Esse garoto mudou muito. Kang-ok não consegue acreditar que está realmente desferindo golpes em alguém que está reagindo dessa maneira. Enquanto isso, Doyle explicava seu pensamento. Ele comentou que uma luta típica não dura mais do que 3 minutos, e além disso, exige puro desejo de vencer. Como não havia discrepância de peso significativa entre Kang-ok e Dong-gu, a única coisa que decidiria a luta era a determinação, que, aliás, era o foco do treinamento de Dong-gu. Embora Kang-ok não esperasse um retorno tão intenso, suas chances de vencer aumentavam assim que conseguisse passar o 3º minuto. E foi então que Dong-gu finalmente acertou seu primeiro golpe. Ele desferiu um soco potente em Kang-ok, fazendo vacilar, enquanto a fadiga começava a tomar conta de suas pernas. Devido àquele ataque impulsivo de raiva, o oponente desperdiçou muita energia, o que prejudicou sua velocidade. Então, Dong-gu aproveitou a chance e lançou um segundo ataque, uma joelhada bem na cara de Kang-ok, fazendo-se ajoelhar. Com o adversário praticamente incapaz de reagir, Dong-gu desferiu uma série de socos fortes, atingindo seu corpo como se fosse um saco de pancadas. Ele finalizou a sequência com um uppercut devastador contra o queixo de Kang-ok. Apesar dessa evolução, não se deixe enganar, a luta ainda não estava decidida. Dong-gu foi pego de surpresa por um forte soco de Kang-ok, que parecia ter esperado o momento certo. Voltando a falar sobre a conversa com Doyle, ele ressaltou que a estratégia para a luta era combinar determinação com força bruta. Kang-ok, decidido, intensificou seus ataques, mas a luta seguia equilibrada, com Dong-gu respondendo a cada movimento. Ambos trocavam golpes, cada um sentindo a dor impactante dos hits.
Doyle tinha deixado um aviso que ressoava na mente de Dong-gu. Quando ele sentisse sua vulnerabilidade máxima, era justamente nesse momento que deveria lutar. Dong-gu canalizava esse conselho enquanto avançava, relembrando cada vez que foi brutalmente espancado pelos valentões, recordando como Kang-wok humilhou em várias ocasiões. Cada lembrança virava combustível para sua luta. Os olhos de Dong-gu brilhavam com uma nova determinação, um forte desejo de vencer. Ele comandava seu corpo para frente, surpreendendo até seu amigo com sua performance. Foi então que ele se lembrou das palavras finais de Doyle durante a conversa, sobre estar bem sendo ele mesmo. Os outros estudantes observavam, incrédulos, enquanto Doyle parecia despreocupado com o resultado. O uppercut de Dong-gu foi um desfecho apoteótico, marcando um ponto em que ele realmente se superou. Finalmente, a luta chegou ao fim, e a vitória era dele. Kang-wok estava no chão, enquanto Dong-gu se mantinha firme em sua postura. Seus amigos corriam para celebrar a grande conquista e o abraçaram com carinho. Dong-gu já não era mais um menino fraco e patético. Ele agora era o novo líder de sua escola, e merecia. Enquanto isso, em uma filial da Blackhead na Rússia, um secretário enviava detalhes necessários a um mensageiro. Focando de volta na cena da escola, Doyle falava com alguém nos seus fones de ouvido, deixando Dong-gu atordoado. Ele estava confuso sobre com quem Doyle estava falando ou para onde estavam indo. O protagonista mal conseguia lidar com esse amigo inquieto, que o bombardeava com perguntas. Doyle havia prometido eliminar a gangue Seodong. Doyle mostrou o primeiro alvo, um delinquente que atormentava um nerd, como em um dia normal num grupo de gangue. A gangue ficou irritada ao ser surpreendida por intrusos que apareceram do nada. Doyle enfatizou que ele cumpriria sua promessa, e em instantes, o chão da sala estava cheio de corpos. O líder do grupo, apavorado, olhou para Doyle, chocado ao perceber que a Simon High tinha um lutador assim. Esse líder era Jang-soo, que ocupava o quarto lugar na gangue Seodong. Como sempre, Doyle humilhou Jang-soo e sua gangue com um estilo de luta bem comum, utilizando o ambiente a seu favor. Jang-soo, tremendo de medo, encarou uma pergunta devastadora, a escolha entre a vida e a morte. Elevando ainda mais a tensão, Doyle pediu que ele escutasse atentamente. Doyle queria saber sobre o site de apostas que a gangue estava administrando, almejando jovens. Queria que Jang-soo entregasse as evidências sobre os homens dele envolvidos em um aplicativo novo. Nesse momento, Jang-soo estava perplexo sobre como um estranho sabia do seu site. A segunda demanda de Doyle foi que Jang-soo repassasse uma ordem ao seu chefe, Wang Kwai. Era um ultimato para que Kwai se apresentasse na Simon High e se rendesse. Doyle apontou para Dong-gu como chefe da Simon High, exigindo que Kwai se ajoelhasse diante dele. Se fizesse isso, não haveria brigas desnecessárias. Jang-soo estava completamente confuso, pensando que esse cara que parecia um nerd era o chefe da escola. Estava ainda mais alarmado com a ideia de que esse cara poderia ser mais forte que Doyle, o que soava engraçado. Dong-gu interrompeu Doyle, questionando o que acabava de ouvir. Ele achou que o plano era simplista, sem perceber o que estava por trás de Wang Kwai, que era surpreendente. Dizer algo assim era como provocar a própria morte. Doyle acreditava que haveria uma briga entre as gangues, Simon High contra Seodong. Era simples, na verdade. Até agora, cada pessoa que Doyle derrotou fez surgir outra que tomava seu lugar. Ele estava frustrado e não queria passar por esse mesmo caminho novamente, preferindo eliminar Seodong de uma vez. Dong-gu estava apreensivo, lembrando das gangues massivas que teriam de enfrentar em Seodong. Ele estava em surto, mas Doyle estava absorvido em seu ritmo crescente, sem se importar com os detalhes. Doyle voltou para Jang-soo, garantindo que ele deveria trazer o líder pessoalmente. Jang-soo soltou uma risada nervosa, observando a ironia da situação. Geralmente, as pessoas evitavam Wang Kwai a todo custo, mas ali, Doyle estava pedindo para encontrar seu próprio demônio. E isso não era surpreendente, considerando a rejeição de Jang-soo. E então, no armazém em Jincheon, o homem estava desafiando todos os limites do medo. Diante dele, um monstro estava exterminando humanos com velocidade incrível. Era como se fosse um espírito, possuindo uma rapidez sem comparação. Quando um membro aleatório da gangue tentou escapar, sua vida foi ceifada com um corte preciso na garganta. A expressão desse psicopata era de pura alegria. Jang-soo não conseguia acreditar que Doyle queria encontrar aquele sujeito, que era famoso pela sua brutalidade. Ele estava trocando soco com todos, eliminando grupos inteiros sem esforço. Infelizmente, Kwai estava ocupado encerrando outros assuntos durante uma viagem de negócios. Jang-soo estava ciente de que seria um desafio encontrar Doyle agora, mas prometeu que informaria sobre seu retorno a Seul. A reviravolta é que o homem aterrorizante que havia destruído grupos inteiros não era Wang Kwai. Ele ficou realmente apavorado ao sentir a força devastadora do soco de Saitama, o que fez voar longe e perdeu alguns dentes no processo. Ao contrário do que muitos acreditavam, Kwai não era um psicopata desgranhento como Jichao. Na verdade, era um homem sério e bem vestido. Enquanto isso, em Seul, Jichao estava preso em uma cadeira de rodas, sua vida arruinada para sempre, recebendo uma visita inesperada em sua cela. Doyle,
conhecido por sua fama, estava em destaque graças aos cartazes promovendo seu nome. Chun-Sik ficou sabendo sobre o desmantelamento recente que Doyle fez aos grupos de Songhai. Ele descobriu ainda que o verdadeiro chefe era na verdade Dong-gu e que Doyle não passava de um subordinado. Jang-Soo contou como esses caras invadiram sem avisar, exigindo que chamassem seu líder sob um ultimato. Para se exibir, Jang-Soo tentou se fazer de durão, afirmando que lidou com a ameaça e mandou as crianças para casa. Jeon Seok, irritado, rasgou o cartaz, acreditando que o mundo realmente tinha enlouquecido. Seu veredito era claro: apenas deixe-nos em paz. No entanto, Doyle estava sendo visto como o cara que supostamente tinha derrotado Jitiol. Chun-Sik, por sua vez, estava convencido de que Doyle era um golpista que havia forjado seu próprio nome. Sentindo que Doyle buscava atenção com suas mentiras, Chun-Sik acreditava que ninguém iria realmente aceitar que Jitiol havia perdido para ele, e, consequentemente, pensou que ele poderia fazer o mesmo com Shandong-hai. Essas pragas em busca de atenção eram, na visão de Chun-Sik, apenas insetos no final das contas, que deveriam ser ignorados. Na escola, Doyle estava tranquilo, enquanto Dong-gu, com preocupação, questionou se Kwai realmente apareceria. Ele estava temendo o pior, mas Doyle mantinha confiança de que superariam o chefe da gangue de algum jeito. Por outro lado, Dong-gu sentia que Doyle estava subestimando suas habilidades, já que pouco sabia sobre o líder da gangue, Xiaodong. Kwai era um homem feroz, conhecido por ter superado os limites humanos, e sua força fazia as pessoas questionarem se ele era de fato um humano. Doyle começou a investigar mais, pedindo a Dong-gu que contasse a história sobre um boato que ouvia sobre Kwai. Supostamente, ele teve uma briga com um urso no zoológico que estava causando confusão e conseguiu derrotá-lo. O responsável por matar o urso era ninguém menos que Wong Kwai. Doyle, enquanto desfrutava de sua bebida, não se preocupava com essa história, em contraste com o desespero evidente de Dong-gu. Doyle argumentou que não faria sentido lamentar o que eles tinham enfrentado até ali. Enquanto conversavam, um espião invisível escutava atentamente suas palavras. Confiante, Doyle concluiu que o líder da gangue com certeza apareceria em Simonhai. De volta ao encontro de Young-suk e Jeon-sik, Young-suk comentou sobre como esse suposto buscador de atenção poderia criar problemas e caos. Jeon-sik lembrou de Jitiol da Federação Nacional, cujo poder era tão imenso que Jeon-soo não sobreviveria a esse encontro. Mal sabia ele que Jeon-sik estava em uma situação ruim com as costas contra a parede, porque foi exatamente isso que aconteceu em seu encontro com Doyle, onde quase perdeu a vida. As garotas de Jeon-sik apareceram com uma variedade de petiscos. Ele se apresentou como membro de Seodong, descobrindo que uma das garotas era da Chunhyun-hai, onde um membro da sua gangue estudava. Enquanto estava entretido com as garotas, Jeon-suk ficou extremamente irritado por ver Jeon-sik preocupado com uma garota que não fazia parte do grupo. Doyle havia ido para a residência de Jeon-suk, porque poderia espancá-lo se ele traísse o acordo. Porém, se ele contasse a verdade para Jeon-sik sobre o quanto seus homens tinham apanhado, aí sim estaria em apuros. O pobre Jeon-suk estava prestes a perder a cabeça, preso em meio a essa situação caótica. Mas a confusão piorou quando um cara chegou ofegante para informar ao líder sobre um grande problema. A oficina tinha sido hackeada. Essa notícia chocou Chun-Sik de uma forma considerável, e o que estava acontecendo era que Dong-gu estava lá, zombando deles por terem suas informações invadidas. Chun-Sik recebeu uma mensagem do chefe da escola para chegar em Simonhai com urgência. Jeon-soo percebeu que eram eles os responsáveis. Chun-Sik recebeu a ligação e foi informado que a oficina havia sido roubada. Ao ouvir o nome de Dong-gu, sua raiva subiu e ele esmagou o celular entre os dedos. Enquanto isso, Doyle caminhava tranquilo, exibindo um ar de segurança, até parar diante de sua moto. Ele percebeu alguém e rapidamente lançou um projétil contra quem o seguia em segredo. Chun-Sik se sentia extremamente irritado e com confusão, exigindo que seu subordinado falasse claramente. E como se não bastasse, alguém arromba a porta. Era Wang Kwai, seu chefe havia voltado, e todos se curvaram para demonstrar grande respeito ao líder. Chun-Sik estava suando frio, parecia um covarde em frente a esse gigante. Ele pediu desculpas por não ter cumprimentado seu chefe adequadamente, mas Kwai não parecia se importar. Ele logo perguntou onde ficava Simon no mapa, enquanto degustava alguns goles de bebida. Chun-Sik, confuso, não sabia como responder. Kwai então quebrou uma garrafa contra a parede. Suas intenções permaneciam misteriosas. A cena muda para Jitiol, que, decepcionado, tinha que conversar com um inválido, que já foi um temido chefe de gangue. Jitiol estendeu a mão contra a vidraça, lançando um olhar ameaçador, enquanto desejava boa sorte a Kwai em sua segurança. E essa era sua maneira de dizer que a briga que se aproximava iria machucar muito. Ele falou sobre como um pequeno momento pode resultar em uma vida cheia de ferimentos. Ele ressaltou a existência de uma criatura demoníaca, tão cruel quanto o próprio Satanás, que vivia entre os alunos da Simonhai. Por conta disso, Kwai ordenou imediatamente que suas tropas se preparassem para a batalha contra Simonhai. Com a situação se intensificando, mantendo seu jeito americano, questionou se o loiro era quem o espionou. Parecia que Doyle presumiu que deveria ser o capitão dele, sugerindo alguma ligação com seu antigo time. Assim, as coisas ficaram sérias com Wang Kwai, que estava oficializando o ataque de Seodong contra Simonhai.